Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Leandro Mendes. Sou o Leonardo Weiner, o apresentador, e hoje estou com dois entrevistados muito importantes e muito legais, o Bolívar e a Laura. E a gente vai estar falando hoje sobre alimentação, transtornos alimentares e cultura. A gente vai estar falando sobre essa intersecção entre psicologia e nutrição que é tão importante na nossa prática clínica e principalmente quando a gente está falando com os nossos pacientes. Então, eu queria primeiro agradecer para vocês, Bolívar, Laura, por terem topado de participar aqui do podcast. É um prazer estar de novo aqui contigo, Bolívar, e é um prazer estar falando aqui contigo, Laura, pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado, Léo. Um prazer estar aqui de novo contigo. Então, pessoal, para a gente começar o podcast hoje, Bolívar, tu já veio aqui, mas talvez para algumas pessoas seja a primeira vez que estão te ouvindo aqui. Fala um pouquinho da tua trajetória, o que tu faz, como tu trabalha. Pessoal, bem rapidamente, para a gente não se estender aqui, mas, bom, eu tenho a clínica bastante voltada para a questão de transtornos alimentares, de imagem corporal. Meu mestrado foi muito nessa área de estudos com imagem corporal e uso de redes sociais, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Meu mestrado foi justamente de como as redes sociais podem impactar nas questões de imagem corporal. Tenho aperfeiçoamento pelo Ombulim, também tratamento de transtornos alimentares lá em São Paulo. E, bom, acho que, no geral, são informações que importam. Eu acabo trabalhando bastante com pacientes com essas demandas, tanto de problemas com a imagem corporal, quanto questões alimentares. E, bom, vamos seguindo aí. Perfeito. E, Laura, conta um pouquinho da tua trajetória, como tu começou na nutrição e como tu tá até hoje aqui trabalhando com as questões que tu trabalha hoje. Certo. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui conversando com vocês. E eu vou tentar ser breve também, porque se eu fosse começar a contar minha trajetória, ela começaria antes da nutrição. A nutrição foi a 5ª faculdade que eu comecei. Mas cheguei na nutrição e a nutrição eu entrei com uma visão totalmente do que eu tenho hoje. Entrei com uma visão muito mais voltada para aquela ideia de nutrição esportiva, funcional. Achei que nutrição fosse emagrecer as pessoas. Uhum. E inclusive foi ao longo da faculdade que eu percebi que eu tinha uma relação, tinha até desenvolvido uma relação conturbada com a comida, muito restrita, muito rígida. E a gente sabe, né, o quanto os estudantes de nutrição são propensos a isso. E a partir disso eu comecei a estudar sobre comportamento alimentar ainda na graduação. E fiz meu TCC sobre isso, já emendei a minha pós-graduação sobre isso. E eu também depois me aperfeiçoei e me certifiquei na abordagem do comer intuitivo com as próprias criadoras do comer intuitivo, que é uma abordagem sem dieta que preconiza uma relação mais tranquila com a comida. Então, hoje eu trabalho com essa parte de ajudar as pessoas a terem uma relação mais saudável, mais tranquila com a comida e com o corpo. Show de bola. Eu acho que é muito legal nós três estarmos conversando sobre isso, porque, querendo ou não, nós três temos uma visão muito de saúde em relação à alimentação, né? O Bolívar trabalhou no mestrado com transtornos alimentares, eu também, e tu, com certeza, tu vê isso todo dia, né? A nossa prática clínica de nós três, ela acaba envolvendo muito os transtornos alimentares, e a gente acaba pegando muito nesse momento onde a gente já está vendo a patologia, e daí realmente é um trabalho de promoção ali de saúde, já mais secundário, ou seja, talvez muitas vezes já estabelecido isso. Mas vamos dar um passo para trás para a gente poder começar a nossa conversa aqui hoje. Quando a gente pensa em transtornos alimentares, eu imagino que muitas pessoas aqui que estão nos assistindo em casa ou estão nos escutando podem pensar, transtorno alimentar é anorexia, é bulimia, então é aquela pessoa que está muito magra, que vomita. E talvez a associação mais comum seja, é a forma que a pessoa se alimenta. É o resultado, um transtorno alimentar, desses comportamentos alimentares. Mas daí eu pergunto para vocês, e daí eu acho que a gente já começa aqui a conversar. Será que o transtorno alimentar, ele é um transtorno do comportamento alimentar? Ou tem outras coisas que entram em cena que são importantes também no nosso trabalho? Eu acho que é ótimo para começar essa pergunta, né, Léo? Porque é um debate na literatura. Se a gente pegar em termos científicos mesmo, tem uma discussão muito grande, porque o próprio DSM, que é o manual que a gente utiliza para transtornos mentais, para classificar, ele traz os transtornos alimentares como um distúrbio no comportamento alimentar. E essa definição às vezes se discute o quanto que ela é pragmática, o quanto que ela é útil, porque a gente precisa entender, o que é comportamento alimentar? E acho que até a Laura daqui a pouco talvez possa falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, como tu bem disse, né, Léo, os transtornos alimentares, eles falam muito dos comportamentos decorrentes de alguma questão. Por exemplo, a gente vê comportamentos compensatórios em quadros de bulimia ou de anorexia. A gente tem todos os comportamentos ali associados a estratégias de relações com a comida, que acabam sendo às vezes de restrição ou um comer mais transtornado, que a gente chama. Mas a gente pensar, o que faz com que as pessoas tenham
essa relação difícil com a comida, restringam ou compensem com exercícios. E a gente vai para questões mais de imagem corporal, que é muito minha área de estudo justamente, porque algo que todos os transtornos alimentares dividem é distúrbios em relação à imagem corporal. E aí a gente tem tantos distúrbios psicológicos em termos de insatisfação, em termos de distorção da imagem corporal, que é algo que a gente realmente nos perceber de uma forma diferente do que a gente é, quanto a imensa variáveis que a gente tem aí, né? Desde vergonha corporal até investimento na aparência. É um mundo de variáveis que a gente tem aí, mas a gente vai sempre... Não tem como falar de transtornos alimentares sem falar de imagem corporal. E eu acho importante a gente pensar também que os transtornos alimentares, eles não são causados por um único fator. Então, a gente tem que levar em consideração quais são os fatores de risco para os transtornos alimentares, mas também quais são os possíveis gatilhos. E esses aí vão variar bastante nas áreas, né? Tanto de tudo que pode ter por trás da história da pessoa, da questão social, mas também biológica, e também os fatores sociais que podem gerar o início desse transtorno alimentar. E também os fatores mantenedores, que são muito sociais, né? Que são aqueles fatores que fazem com que a pessoa, às vezes, permaneça ou tenha dificuldade de se recuperar de um transtorno alimentar. Não, eu acho que é perfeito quando a gente fala disso, né? Porque a gente sabe que existe várias... Se a gente for pensar em etiologia de transtornos alimentares, como eles se desenvolvem, de verdade, é bio, psico, social. Então a gente vai ter questões de cunho biológico, mas a gente tem que levar em consideração a cultura, né? E não tem como a gente desassociar isso, até porque eu acho que vocês falam muito bem e a gente faz essa conexão de como a imagem corporal, ela é importante. Porque se a gente também não pode ser hipócritas, né? Se a gente for pensar em questão bem comportamental, a gente veste certas roupas por quê? A gente faz o corte de cabelo dessa forma por quê? A gente sabe que existe um investimento na nossa imagem de uma forma ou de outra, e ela tem um porquê. A gente pode pensar em várias questões evolutivas que explicam isso. Então, só estão te pedindo para ter um pouquinho para trás aí, Laura. Opa. A nossa via aqui está nos organizando, porque senão a gente se perde e vai conversando aqui, vocês já viram, né, gente? Mas, realmente, então a gente fica... Essa questão da insatisfação que a gente vai chegar logo mais para conversar também é fundamental. Então, eu acho que a gente já coloca um ponto. Transtornos alimentares não são só o comportamento. E sim todo esse entendimento que tem aí por detrás. E eu acho até que, inclusive, tu pode falar bem melhor sobre isso, porque tu trabalha bastante com essa parte da imagem corporal. Mas é importante a gente entender que existem duas maneiras que a nossa imagem corporal pode estar bagunçada, alterada, que é a parte de como a pessoa se percebe, mas também como a pessoa interpreta aquilo que ela percebe, né? Então, eu acho que quando a gente fala nos transtornos alimentares, vale olhar para se existe uma distorção de como a pessoa se vê, ou se também, além disso, ou apenas isso, tem uma distorção na maneira que a pessoa interpreta, como a pessoa julga o que ela vê da imagem dela. Perfeito. E até daí já entrando aí, né, Boli, é aquela questão. Ok, eu posso até estar não tendo uma dismorfia corporal, mas quais são esses ideais que eu tenho internalizados do que é um corpo saudável, ou nem só do que é o corpo saudável, o que é esse corpo ideal que eu estou buscando? Eu acho que daí entra perfeitamente no teu estudo de mestrado também. Exato, né, gente? Porque quando a gente fala sobre imagem corporal, ou autoimagem, que é muito usado aqui no Brasil, né? É um construto multidimensional. O que isso quer dizer? Que tem muita coisa que define o que é o construto de imagem corporal. Como eu disse antes, né? Acho que a Laura trouxe muito bem. A gente vai dividir em duas grandes categorias, né? A dimensão perceptual, que é aquele print cerebral que todos nós temos de meu tamanho, forma. Sabe, na adolescência, às vezes, quando a gente cresce muito rápido, a gente começa a se bater nas coisas, a gente não tem tanta noção de espaço. É porque nossa questão perceptual muda muito rápido e nosso cérebro não processa isso. E a gente sabe que muitas pessoas vão ter problemas nessa dimensão perceptual, ou seja, se veem maiores ou menores do que realmente são. Ao passo, a gente tem também a dimensão atitudinal,
que daí envolve a insatisfação, avaliações, pensamentos, emoções e comportamentos que a gente tem em relação à imagem corporal. Só que tanto a dimensão perceptual quanto atitudinal, isso é influenciado completamente pela cultura. A cultura vai influenciar nosso comportamento alimentar, muitas vezes, porque, por exemplo, aqui no Sul a gente bebe muito chimarrão, né? Então, se a gente vê um chimarrão, por que a gente bebe chimarrão? Porque a gente nasceu no Sul. Se a gente tivesse nascido em outro estado, talvez ou em outro país, talvez a gente não bebesse chimarrão. Da mesma forma, a gente come muito churrasco aqui. Um indiano nos avaliando, como é que um hindu nos avaliando, como é que ele avaliaria isso? Perfeito, perfeito. Mas não só no comportamento alimentar, nas escolhas alimentares que a gente tem, mas junto com isso vai influenciar muito nesse ideal de aparência que a gente tem. Então eu já entro agora nesse modelinho. Não, e daí eu acho que tu já fez a transição para isso, né? Como que a cultura impacta não só o que a gente come, mas também até a gente pode já fazer essa transição para falar sobre a cultura da dieta, que é uma das coisas, é uma questão que acaba sendo vigente, e a gente vê muito na nossa prática clínica, mas como que entra realmente o aspecto cultural no que a gente come, nesse corpo e todos esses fatores? Eu acho importante a gente falar sobre a cultura da dieta, falar sobre o que é, mas também como isso impacta na relação de quase todo mundo com o seu corpo e com a comida. Até porque quando a gente fala de transtornos alimentares, que a gente estava falando mais cedo, assim, de o que é, será que é só anorexia, só bulimia? Hoje em dia, a gente vê tantas pessoas reduzindo um pouco o que é o transtorno alimentar e, às vezes, generalizando ou achando que, se não é anorexia e bulimia, então a minha relação com a comida tá tranquila, né? Então, vale olhar para a cultura da dieta e entender que é uma construção social de crenças e regras que preconizam um ideal de beleza quase inatingível. E, inclusive, a gente pode até dizer que as pessoas que têm esse ideal de beleza, talvez nem elas tenham esse ideal de beleza o tempo inteiro. Às vezes, aquele ideal que se pinta, ele é o ideal editado, photoshopado, recortado. Com a luz perfeita. Com a luz perfeita, com a edição, só naquele momento. E então essas crenças, essas regras sociais, elas estão muito enraizadas na gente, a ponto de que a maioria das pessoas já nem percebe que acredita nisso, que acredita que existe esse ideal corporal. E aí, a partir disso, vem essa ideia de que se existe um ideal de corpo, vale tudo para chegar nesse corpo. E aí, então, todas as atitudes alimentares, e, olha, comportamentos em várias áreas da vida que forem levar esse corpo ideal, tá valendo. Porque, afinal de contas, tudo é válido para atingir esse corpo perfeito. E aí isso se normalizou. Então, essas atitudes, esses comportamentos alimentares, que muitas vezes a gente pode avaliar como transtornados e não saudáveis, são validados e reforçados pela sociedade, dizendo assim, olha, se tu está fazendo isso, tu merece ser aplaudido. Então, a gente enaltece a magreza e enaltece os comportamentos que levam à magreza, independente do preço que isso for custar. E é só a gente poder olhar, e convido quem está em casa a fazer esse exercício. Coloquem no YouTube, vocês vão ver o número de visualizações de pessoas que têm esse corpo ideal e de pessoas que não têm esse corpo ideal. Como isso acaba influenciando. Se vocês colocarem no Google corpo saudável, o que vai aparecer ali? Então são várias questões que a gente tem que ir pensando. E eu vou até convidar quem está escutando a fazer uma prática aqui. Um exercício para vocês. Pensem. Quando foi a última vez que vocês ouviram alguém falando mal sobre o seu corpo? Ou que vocês falaram mal sobre o seu corpo? Eu tenho 99% de certeza que foi dentro dessa semana. Dessa semana que vocês estão ouvindo. E sim, pode ser domingo, no início da semana. Eu tenho quase certeza que isso aconteceu. Porque isso também foi, de alguma maneira, normatizado e normalizado dentro da nossa cultura, que a gente fala mal do nosso corpo de muitas formas. E daí entra até naquela questão da cultura da dieta e de dados de ciência que a gente vai ter. Porque existem fatores protetivos para transtornos alimentares, quando a gente pensa já nesse aspecto mais transtornado. E falar e ter teasing, né, que a gente chama essas provocações sobre peso, corpo, forma, estão de fato associados com o desenvolvimento desses transtornos alimentares. E daí como é que tu vê isso também, Boli, na tua prática?
Então, eu acho que a gente falar sobre a cultura da dieta, acho que a Laura trouxe uma explicação muito bacana, e é algo que realmente a gente está convivendo com isso todos os dias. Quantos de nós, a Páscoa, por exemplo, a Páscoa faz pouco tempo, né? Mas quantos de nós, por exemplo, depois da Páscoa, as academias estão lotadas? Todo mundo vê isso, né? Ou o corpo do verão, né? O corpo, ou começa ali metade do ano, já passa julho ali, Setembro. agosto, o pessoal já começa projeto verão, né? Porque assim, o que é o projeto verão? É um corpo estético que eu tenho que atingir um padrão que diz que, bom, para ir pra praia, para frequentar, para tirar, mostrar o meu corpo, ele tem que ter um determinado padrão. Isso já mostra muito desse ideal de corpo que a gente tem socialmente. Dentre quantas práticas que a gente tem de, por exemplo, se eu comi mais do que eu gostaria no final de semana, como é que é a minha segunda-feira, né? Não é aquela, eu tenho que parar com isso, eu tenho que comer menos, eu tenho que me controlar, e já começa aquela academia, já começou aquela culpa. Compensação, exatamente. Perfeito. Então, a cultura da dieta, ela gera muita culpa. Culpa tanto quando eu como um alimento que eu sinto que eu não deveria, porque a cultura da dieta dita alimentos proibidos, e normalmente são alimentos que são altamente palatáveis, né? Então, e a gente cria os alimentos permitidos, então a gente dicotomiza a alimentação. E um dos preconentes no tratamento que a gente tem muitas vezes é, não existe porcaria, a gente fala muito isso, né? Comi umas porcarias no final de semana, não existe porcaria, alimento é alimento. Vão ter alimentos com diferentes propriedades nutritivas. Vão ter mais alimentos que vão ter questões nutricionais mais saudáveis do que outros, mas de novo. Mas isso é importante, né, Léo? Porque o saudável, quando a gente fala assim, propriedades nutritivas, a gente tá falando de um aspecto do saudável, o aspecto bio. Exatamente. Só que assim, a gente precisa sempre levar em consideração o biopsicossocial. Eu sempre dou um exemplo nas aulas que eu dou sobre transtornos alimentares, de, por exemplo, se eu vou na casa da minha avó no final de semana e ela faz aquela macarronada. Minha família é de origem italiana, então isso é muito típico, assim. E ela faz aquela macarronada e tem todo um afeto na comida, e eu chego lá e levo minha marmitinha pra comer, o frango com batata doce. Isso é saúde? Será que eu estou perdendo um momento porque tem um vínculo afetivo com a minha avó, tem toda uma questão social que a alimentação na sociedade tem de cunho, de comemoração? Será que é saudável eu levar a marmitinha naquele momento? Ou talvez comer aquele alimento que talvez não seja o mais nutritivo, pensando numa perspectiva bio, seria um problema? Então essa é uma discussão que a gente tem que levar em consideração. Não, com certeza, né? Até porque, de novo, qual é o reforçador, né? O que tá reforçando a gente comer dessa forma? E tem um post teu, Laura, que eu vi no teu Instagram que pra mim fez muito sentido, eu compartilhei com vários pacientes meus, assim, de a gente poder pensar, se tem afeto, se tem carinho, se tem um porquê dessa alimentação, será que ela tá errada? Será que ela não é saudável? Exatamente o que tu traz, né, Boli? Porque eu acho que talvez o grande ponto, que eu acho que vocês vão concordar comigo, é consciência. De por que a gente está fazendo tais comportamentos de tal forma. E quero te escutar sobre isso, Laura. Primeiramente, muito obrigada até por mencionar esse post, que agora eu lembrei dele, que eu falo sobre calorias vazias, né? Que as pessoas gostam muito de usar esse termo, né? Caloria vazia, caloria vazia. E realmente, será que em algum aspecto é uma caloria vazia? Porque até se a gente for olhar pelo ponto de vista bio, tá fornecendo energia. Então, de alguma maneira, isso está nos ajudando de algum lado. Porque caloria é energia. É energia. É física. Então, além disso, tem todo o contexto social e afetivo, né, da alimentação. E até que tu falou mais cedo da dicotomia alimentar, eu acho sempre importante a gente reforçar isso, porque eu acho que é um termo tão mal compreendido. É quando a gente fala de que não existem alimentos proibidos e permitidos. As pessoas passam a dizer, não, tá dizendo então que tanto faz comer isso ou aquilo. E eu sempre digo assim, olha, a gente não tá dizendo que os alimentos são nutricionalmente equivalentes. É claro que não. Os alimentos são nutricionalmente diferentes, mas isso não quer dizer que eles precisam ser moralmente diferentes. Não quer dizer que a gente vai julgar o alimento, porque normalmente o que acontece quando a gente tem essa relação mais complicada com a comida e o que a cultura da dieta reforça o tempo inteiro é que esse julgamento que a gente faz ao alimento reflita de volta pra gente. Então, se o alimento é errado, eu sou errada. Se o alimento é porcaria, eu sou porcaria. E aí, essa questão dos termos, pra mim é uma coisa tão importante a gente falar, assim, a linguagem que a gente usa com a alimentação, porque se tem uma coisa que me incomoda é o dia do lixo. E eu não vou nem falar no fato de que normalmente esse dia do lixo é um tiro no pé, porque as pessoas acabam comendo muito, muito, muito além do que elas até gostariam. Às vezes até entra como um episódio de compulsão alimentar, se a gente analisar mais friamente. E programado, e justificável na cabeça da pessoa. Mas além disso, né? O que a gente está dizendo quando a gente chama comida de lixo? Eu penso assim, além de estar chamando comida de lixo, o que já é por si só algo bem negativo, que a gente pode pensar em como isso nos impacta, a gente também
tá chamando nosso corpo de lixeira, porque a gente tá colocando esse lixo pra dentro. Então, o que a gente tá falando sobre a comida e sobre a gente? Uhum. E agora que tu tocou nesse ponto, assim, nos aspectos sociais e afetivos da alimentação, eu acho que talvez vale a pena trazer um conceito que é o conceito de atitudes alimentares. Uhum. Porque, como a gente falou mais cedo, né, definir comportamento alimentar beira o impossível, não tem uma única definição disso, mas eu gosto muito de uma definição de atitudes alimentares que fala de 3 aspectos que rondam as atitudes alimentares, que são o aspecto cognitivo, o aspecto afetivo e o aspecto comportamental. E no aspecto cognitivo entram todas essas crenças e julgamentos que a gente está falando, que a cultura da dieta reforça. Então, tudo que a gente acredita e tudo que a gente julga e pensa em relação a um alimento, aí tem, né, o aspecto afetivo, que são todas as lembranças, experiências, o carinho, tudo que a gente tem de relação com aquele alimento, e o aspecto comportamental, que diz respeito a como a gente de fato come esse alimento, né? Esse momento da alimentação. E aí, até para contemplar o que vocês falaram mais cedo, assim, do chimarrão e do churrasco, quando a gente vai olhar para o que vai influenciar na formação das atitudes alimentares, especialmente na parte cognitiva, tem muitos aspectos que são geográficos, sociais, socioeconômicos e todas as influências que a gente sofre ao longo da vida, tanto as familiares, de amigos, onde a gente cresce, com quem a gente se relaciona, mas também, hoje em dia, as influências de mídia e aquilo que está com a gente 24 horas por dia, que é o nosso celular, as redes sociais e todas as informações e desinformações que isso traz. E por isso que eu volto a frisar, né, como a gente precisa de bons influenciadores. Como a gente precisa de informação. Por mais que a gente tenha muita informação, tem muita confusão entre informação real e desinformação. Até, de novo, a gente vai ver pessoas falando, o comer intuitivo não faz sentido num questão de hábitos. Bom, mas será que a gente está falando sobre uma questão de emagrecimento ou a gente está falando de uma reaprendizagem a se relacionar com comida? Porque quando tu fala de termos, para mim, a primeira coisa que me vem na cabeça, dieta. Se eu perguntar para a maioria das pessoas que está assistindo esse podcast, eu tenho a minha convicção vai que dieta é como perder peso. Só que dieta é como também a gente se alimenta, não é necessariamente só isso. Então, como muitos desses termos, eles entraram em voga, assim, na nossa sociedade, e como que isso acaba impactando muito, né, nos nossos pacientes. Porque, bom, tu falou de rede social, eu acho que isso entra muito na cultura da dieta. Aquela foto no espelho, qual a sua desculpa de hoje? Putz, será que é assim? E daí tu falou ao mesmo tempo desses outros comportamentos. O Brasil é o segundo país no mundo que tem mais cirurgias plásticas. Os índices de uso de esteroides anabolizantes também aumentaram muito nos últimos tempos. E daí até como vocês veem isso também na prática clínica de vocês. Como isso tem aparecido para vocês? Acho que é bem forte, né, Léo? E vou puxando um pouquinho de novo para a imagem corporal, que acaba sendo minha área, né, gente? A gente tem muitos modelos que explicam por que a gente está tão insatisfeito com o corpo, né? Acho que todo mundo ouvindo concorda. Sim. Inclusive, em termos de prevalência, o que os estudos sugerem é que todos nós estamos insatisfeitos com pelo menos um aspecto do nosso corpo. Seja peso, altura, cabelo, alguma coisa, eu tenho certeza que todo mundo está escutando, tem um nível de insatisfação. E a gente se pergunta, por que a gente está tão insatisfeito com o nosso corpo? Um dos principais modelos que a gente tem é a perspectiva sociocultural. O que isso propõe? Que a insatisfação ela ocorre quando a gente nota uma discrepância entre o nosso corpo e o ideal de corpo no contexto sociocultural onde a gente está inserido. Então a gente pode ver, por exemplo, o corpo magro, que acaba sendo ainda o ideal sociocultural no nosso contexto. No Ocidente, principalmente, vai ser isso. Exatamente. E é muito legal tu falar isso, porque cada região vai ter as suas peculiaridades também, mas no geral volta muito para esse estereótipo de magreza. Então, ao ver aquilo, tem o que a gente chama de agentes de transmissão sociocultural, que esse modelo sugere que tem 3 principais, que são a família, que a gente sabe o quanto a gente ouve e nos pacientes com TAs, que a gente vai ter que trabalhar com essa família, né? Naquelas frases de tu vai repetir esse prato de novo, mas tu deu uma engordadinha, né? Tá cheinho, né? Aquele Natal, daquela tia do Natal que todo mundo tem medo, né? Porque vai fazer aquele comentário. Como tu tá cheinho, né? Como tu tá cheinho. Tá fortinho, né? Aquela coisa bem desnecessária muitas vezes, né? E agressiva e abusiva em alguns níveis. Isso acontece, brevemente só para dizer, isso acontece muito assim, de quando eu trabalho com pacientes
cujos pais demandam que eu assim, não, mas peraí, essa abordagem tem que emagrecer, meu filho, tem que emagrecer, meu filho. O que que tu tá fazendo para ele emagrecer? E eu, particularmente, não trabalho com o público infantil, mas não tão curiosamente, o público adulto também tem pais que intervêm, que aparecem às vezes na consulta sem querer, mas às vezes Sem querer. sem querer, mas às vezes simplesmente por mensagem do paciente dizendo, meus pais estão reclamando que estão pagando e a consulta e eu não estou emagrecendo. Então, é uma questão, assim, forte, mas eu te interrompi, desculpa. Não, imagina, acho que foi super pertinente, assim. E junto lá falando que um deles é a família, como vocês falaram, a gente poderia ficar discutindo só sobre família nos TAs, inclusive um dos padrões ouro de tratamento para a terapia familiar, né? A gente tem que incluir família no tratamento. Pares, a comparação social entre pares iguais a gente sabe que a gente tende a se comparar mais com pessoas que a gente vê como iguais, por exemplo, na minha faixa etária, adolescência, a gente vê muito isso, que eles se comparam, e bom, se tem um mais magro, um mais padrão, eu vou me comparar negativamente com aquilo. E o último componente proposto é a mídia. Uhum. E aí a gente entra na pergunta de antes, né? Tá, e a mídia, como que ela pode impactar nisso? A mídia, ela vai ditar muito de qual é esse ideal. Então a gente pode pegar padrões históricos aí. Eu gosto sempre de falar da Marilyn Monroe, né? Uhum. Que é um exemplo clássico em aulas de TAs, que procurem um pouco sobre ela, e leia, até saiu um filme recente, mas ela era o símbolo de ideal de corpo dos anos 50 feminino, né? Mas se vocês verem, talvez, muitas pessoas vendo o padrão de corpo dela hoje em dia, talvez julgaria como uma pessoa, nossa, mas será que ela postaria aquela foto no Instagram mesmo, aquele corpo de biquíni? Porque tem uma foto clássica dela de biquíni, um corpo perfeitamente normal, inclusive tem estudos que já fizeram IMC, calcularam o IMC da Marilyn Monroe e viram que ela estava totalmente eutrófica. Uhum. Então isso é super importante. Daí a gente vai ali para os anos 90, anos 2000, no qual a gente tem um ideal de modelos de magreza, né? Bem modelos, aquele corpo esguio, alto, muito magro, que ditava muito esse padrão de corpo extremamente magro. Se tem uma ideia que isso já foi sendo questionado socialmente muitas vezes, e hoje em dia já se tem uma ideia que esse corpo magro pode ser em algum grau não saudável, e seria muito de um biotipo corporal das pessoas. Uhum. E atualmente isso sugere que a gente continua nesse ideal de corpo magro, mas um corpo magro com um teor de muscularidade. Ou seja, os padrões atuais em 2023, o que os estudos sugerem é que a gente está migrando muito um padrão de muscularidade. E aí conversa completamente com redes sociais. Com a blogueiragem fitness, né? Que a gente fala muitas vezes. Com aquela ideia de que não precisa ser um problema, tá, gente? Eu acho que tem muita gente fazendo um trabalho super legal. E a ideia realmente não é de fazer uma dicotomia, porque a atividade física, a fibra muscular, na verdade, pode trazer muita saúde para os indivíduos. Perfeito, perfeito. E o movimento, tem muitos artigos que trazem Fit Inspiration, que é os artigos que falam sobre inspiração fitness, que é um hashtag de redes sociais. O que esses estudos sugerem? Que esse movimento ele veio em prol de que as pessoas adotem um estilo de vida saudável. Tanto em termos de se alimentarem de formas mais saudáveis, quanto terem umas práticas de exercício físico, um estilo de vida saudável de fato. Só que alguns estudos fizeram uma análise de posts Fit Inspiration. O que eles viram? Que, na verdade, esses posts refletem muito uma foto de um abdômen definido, uma foto de um braço musculoso e uma frase, qual é a sua desculpa hoje? Uhum. Seja a sua melhor versão. E o que isso passa para as pessoas, no fim das contas? Que aquele é o ideal de corpo. Uhum. E como tu muito bem trouxe antes, Léo, que saúde é ter aquele corpo. As pessoas começaram a associar de, bom, para eu ser saudável, é ter esse corpo. Por isso que a literatura tem sugerido, inclusive esse padrão de muscularidade pode ser ainda mais nocivo que a magreza. Porque a magreza, as pessoas, como eu disse, já veem como um biotipo. Mas esse corpo musculoso, o que é vendido socialmente é, se tu te esforçar o suficiente, tu consegue chegar lá. Basta força, foco e fé, né? Exatamente. Qual é a sua desculpa hoje? Vive assim. Exatamente. E aí, por isso que a gente vê hoje em dia, só que assim, aqueles corpos que são propagados lá muitas vezes, não são corpos passíveis de ser atingidos de formas naturais, muito menos saudáveis. Não é à toa que os usos de anabolizantes e esteroides estão tão em altas hoje em dia, tanto para homens quanto para mulheres. E daí a gente vai olhar para esses estudos de Fit Inspiration, dessa inspiração fitness, e o que a gente consegue ver de resultados, né? Nesses resultados a gente vai ver que o humor, ele fica das pessoas que são investigadas nesses estudos, fica significativamente
pior. Há uma redução, o humor fica mais deprimido, gera mais ansiedade, mais comparação social e gera também esse mal-estar. Daí todo mundo, mas é óbvio, tu tá comparando isso com imagens de viagem. Pessoal, era pra ser uma imagem de inspiração. Será que com inspiração a gente devia se sentir mal? Será que é essa a inspiração que a gente tá buscando? E daí pergunta, e já volto e pergunto pra vocês dois, né? As redes sociais hoje em dia têm esse potencial de gerar um impacto negativo ou positivo. Infelizmente, acaba gerando muito mais impacto negativo, dependendo do viés que a gente for avaliar. Mas parece, às vezes, é quase uma forma de tortura, assim, sabe? A pessoa fica seguindo algo que ela se compara, gera uma comparação injusta que para ela é quase um reforço de viu, tu não é capaz, olha, tu é um fracasso, olha, tu não consegue. E isso eu acho que é uma questão importante da gente falar, é que seria muito legal, não vou dizer fácil, mas seria muito legal ter um discurso de não se comparem. Mas a comparação, ela é praticamente inevitável, ela é inerente ao ser humano. Então, tudo que a gente pode fazer é tentar se cercar de comparações mais justas, mais reais, comparações que de fato nos tragam um reflexo da nossa realidade, das nossas circunstâncias e que podem gerar não só uma comparação mais justa, mas também uma motivação, uma inspiração para algo que nos traga bem-estar, felicidade e saúde física e mental. E até quando a gente fala assim dos posts de inspiração, hoje em dia está muito na moda, já faz alguns anos, mas parece que cada vez mais, os vídeos de o que eu como em um dia. E aí eu vou fazer uma ressalva bem grande, dizendo que eu acho que tem maneiras e maneiras de fazer isso. Eu já fiz alguns, especialmente no YouTube, com a proposta justamente o contrário, de desconstruir o que a gente pode comer num dia, numa alimentação, entre aspas, saudável, né? Porque o que é saudável? Mas o que a gente vê que eu acho problemático nas redes sociais são o que eu como em um dia, começando com o vídeo ou a foto de um corpo, como tu falaste, né, escultural, uma foto de espelho, a pessoa extremamente magra ou super definida. Então, o que eu como em um dia? O que a pessoa percebe de mensagem naquele momento? Se eu me alimentar dessa maneira, eu vou ter esse corpo. Esse corpo é o ideal, então existe uma alimentação ideal. Tudo que foge disso é errado. Então, se eu não tô fazendo exatamente isso, eu tô fazendo errado. Porque se eu não tô, né, acordando às 5, tomando o shot, fazendo o jejum e todas aquelas outras regras que a cultura da dieta fica preconizando e reforçando, eu não vou atingir o corpo que eu deveria ter. E aí, então eu tô fazendo tudo errado, eu sou um fracasso. Que legal tu colocar isso, Laura, porque... É muito, muito, muito legal mesmo. Acho importante, principalmente quando a gente vê isso, porque a gente vai chegar depois no trabalho multidisciplinar, ou seja, nutrição e psicologia tendo essa intersecção. Mas eu acho que já fica claro como tudo isso está envolvido, né? Por favor, Bori, te interrompi. Não, eu ia falar justamente que isso é muito importante da gente perceber, e eu sempre gosto de falar quando a gente traz essa ideia de redes sociais, é que, bom, eu tô me comparando, é uma comparação injusta, ela já começa no lugar de, bom, essas pessoas normalmente trabalham com isso, gente, elas estão ganhando dinheiro, e muito dinheiro com isso. A gente tem nosso trabalho, que não envolve isso muitas vezes, a gente tem nosso estudo, às vezes a gente tem filhos, família, namorado, namorada, animais, N coisas para lidar na nossa vida, só que a gente quer ter exatamente aquele mesmo padrão e ter aquele estilo de vida, só que aquela pessoa... E assim, gente, redes sociais mostram uma parte assim, ó, aquela figura do iceberg, sabe? Eles mostram a pontinha do iceberg da maioria de nós. E que é uma imagem que é o que a pessoa quer transmitir. E de novo, vamos pensar. Um post teu dá certo no Instagram. Qual é a tua tendência de fazer um post parecido? Porque, de novo, até em termos dopaminérgicos, a gente já tem vários estudos que apontam como o próprio os likes, os números de seguidores vai aumentando, e isso gera repercussões dopaminérgicas. Então, eu vejo as pessoas fazendo isso, a pessoa tem sucesso, eu vou querer sucesso, e a gente sabe que sucesso, dinheiro hoje, e não tenho nada contra dinheiro, nada contra sucesso, mas eu acho que é importante a gente entender qual o impacto e qual o lugar que isso está tendo quando a gente pensa como tu mesmo falou, no teu padrão de vida, no teu estilo de vida. Completamente associado a isso, né, Léo? Então, quando a gente fala em redes sociais, é muito, muito, muito importante, e eu trabalho com meus pacientes muito isso, quando chegam em consulta, eu brinco que é um detox de redes sociais, né? Não é como se a gente não utilizasse redes sociais, porque hoje em dia é impossível, mas a gente vê
quem que eu tô seguindo nessa rede social? Por que eu tô seguindo? Por que que eu tô seguindo? E, principalmente, qual o impacto do que eu sigo em mim? Porque às vezes a gente tá consumindo um conteúdo, a gente não tá atento a isso, ou como isso pode nos impactar. Então a gente precisa estar, bom, eu sigo lá a blogueira, o blogueiro que treina, que demonstra, que fala. Como eu me sinto quando eu consumo aquilo? E acho que é um exercício que todo mundo que tá ouvindo pode fazer e quase que dar uma limpa ali em redes sociais, de olhar, tá, essas pessoas que eu sigo aqui, qual é o impacto delas em mim? E, gente, tem um pessoal muito legal hoje em dia fazendo um trabalho extremamente importante, trazendo em termos de diversidade corporal, porque esse é o caminho, né? Como a gente está falando, existe um ideal e as pessoas querem se enquadrar nesse ideal. A solução muito para isso, o caminho, é a gente promover a diversidade corporal. A gente, de fato, que pessoas com diferentes formatos de corpo ocupem espaços, e nas redes sociais isso é muito legal, e o que a gente chama de positividade corporal e neutralidade corporal, que são conceitos diferentes. A positividade mais de uma ideia de se relacionar melhor com o corpo, de conseguir construir uma relação de apreciação corporal, que é super importante, mas a neutralidade vem ainda numa ideia que fala de, bom, que talvez meu corpo não me defina. Que, bom, independente do corpo que eu tenho, isso não diz sobre o Bolívar, ou sobre o Leonardo, ou sobre a Laura. E sim milhões de outros aspectos que nós temos que talvez sejam mais definitivos do que um simples corpo. E daí, Laura, como é que isso aparece, por exemplo, na tua prática, né? Porque, querendo ou não, eu imagino que para mim e para o Bolívar, quando chega pacientes com questões alimentares, óbvio que a gente sempre avalia a questão alimentar, porque às vezes os pacientes, muitas das problemáticas até de humor, de ansiedade, podem estar relacionadas com a alimentação, com o perfil comportamental mesmo do paciente, mas eu imagino que para ti, às vezes, vai além do que a gente vê. Porque a gente acaba pegando muito transtorno, né? Então a gente já tem uma organização de tratamento específica. Mas como que é isso daí pra ti? Porque eu imagino que vai chegar muita gente, vai olhar pra ti e falar, Laura, tá vendo essa pessoinha aqui, a imagenzinha? Eu quero ficar com um corpo parecido. Como é que eu faço? Como é que é isso pra ti, assim? E como tu trabalha também com essa insatisfação corporal? Perfeito. Sabe que talvez, muito possivelmente, pelo meu trabalho nas redes sociais, as pessoas que chegam até mim, elas já têm um certo nível de consciência de que elas precisam dar uma trabalhada na relação delas com a comida. Então, a grande maioria dos pacientes que chega até mim chega através das redes sociais e por isso eles já conhecem um pouco desse meu viés. Mas, claro, de vez em quando aparece indicação de amigo, indicação de familiar de pessoas que nunca nem conhecem meu Instagram, então nunca pensaram nessa questão da relação com a comida. E aí chegam, como tu falou, né? Eu quero perder X quilos em X dias porque eu tenho um casamento. Pode me cortar tudo porque eu aguento. E ao mesmo tempo eu tenho pacientes que, ao meu ver, felizmente hoje em dia chegam dizendo, escrevem até no formulário pré-consulta dizendo, quero melhorar minha relação com a comida. E eu leio isso e eu penso, ai meu Deus, eu vou adorar, sabe? Vai ser maravilhoso. Sim, coraçõezinhos. Coraçõezinhos. Então, felizmente hoje em dia essa é a maioria. E eu gosto de dizer que eu trabalho no consultório muito mais na prevenção de transtornos alimentares. Chegam poucos pacientes, pouquíssimos, com um transtorno alimentar já ativo, que eu vou encaminhar para um tratamento. O que eu trabalho muito é nessa questão. Às vezes a gente poderia classificar como um comer transtornado, mas a pessoa às vezes não faz ideia disso. E sim, muitas vezes aparece assim, eu quero trabalhar a minha relação com a comida, mas eu também quero emagrecer. E isso eu acho um ponto bem importante de falar, de abordar, porque assim, teoricamente, quando a gente vai fazer uma abordagem de melhorar a relação com a comida, seja com comer intuitivo ou com outras abordagens, a gente tenta esquecer do peso. A gente não trabalha com emagrecimento, né? Inclusive, o comer intuitivo é uma abordagem que não é voltada para o emagrecimento. E essa já é uma grande concepção equivocada das pessoas, né? Porque acho que daí comer intuitivo tu tá falando de emagrecimento. E não é isso que a gente tá falando. Não é isso. Inclusive, tem muitas compreensões erradas em relação ao comer intuitivo, como se a pessoa fosse comer tudo o tempo inteiro, como se não ligasse para a saúde, como se não focar no emagrecimento fosse dizer tanto faz a minha saúde, tanto faz o que eu como. Mas muito do que chega de demanda de emagrecimento, eu acho importante dizer, tá tudo bem que tu quer emagrecer. Eu acho completamente compreensível a pessoa querer emagrecer. Olha o mundo no qual a gente vive, a sociedade no qual a gente vive, seria
injusto eu dizer pra pessoa que ela não pode querer emagrecer. Uhum. E eu acho que seria totalmente ineficaz eu dizer pra pessoa, tu vai esquecer desse tua vontade de emagrecer. A pessoa, não é porque eu vou dizer pra ela que a gente não vai focar em emagrecimento, que a pessoa vai automaticamente fazer desaparecer o desejo que ela tem há tanto tempo de ter um corpo ideal, que ela passou a vida inteira achando que era o corpo que ela deveria ter. Então, se eu dissesse pra ela, não pensa nisso, a pessoa muito possivelmente ia seguir pensando nisso e ainda ficar frustrada que ela acha que esse é um ambiente onde essas sensações e pensamentos e sentimentos que ela tem em relação ao peso dela não são bem-vindos. Como se eu fosse julgar ela por ela querer emagrecer. Então, o que eu gosto de trabalhar, eu gosto de pensar assim, eu gosto de pensar assim, a gente não vai focar no peso, a gente não vai focar no emagrecimento. Até porque o emagrecimento não é um comportamento. A gente não tem como controlar. O emagrecimento é uma possível consequência de mudanças de comportamento. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode olhar para esses comportamentos e tentar entender o que foi que te trouxe até aqui, por que tu tá aqui, e aí a gente vai trabalhar nisso, focar nisso. E aos poucos a gente vai se encaminhando para o que eu gosto de trabalhar com o conceito de peso natural, né? Que acho que tem muitas maneiras que a gente poderia falar sobre isso, mas é basicamente um peso, uma faixa de peso, não um número específico, que para aquele momento da tua vida é um peso que o teu corpo tá saudável, tá estável e que tu pode manter aquele peso sem extremos na alimentação, ou seja, sem o extremo do excesso, sem o extremo da restrição, que tu não precisa te esforçar ou fazer grandes tipos de sacrifícios para manter. Então, se é um peso que tu precisa comer cada vez menos para manter, se é um peso que tu precisa malhar incansavelmente para manter, se é um peso que te traz sofrimento e muito sacrifício para manter, talvez não seja um peso compatível com a tua saúde e com a tua história. E com o teu momento. Com o teu momento. Eu acho que é muito importante quando tu fala isso, porque qual é uma das críticas que, quando a gente está falando sobre essas questões alimentares e quando a gente trabalha com transtorno alimentar, aparece, né? Vocês não estão se importando com a forma, com o desejo do paciente também de emagrecer. Bom, eu acho que tem várias questões que a gente precisa levar em consideração e eu acho muito importante isso que tu levanta. Porque o próprio tratamento para transtornos alimentares, eu jogo muito honesto com meus pacientes. E eu falo, tu não vai se sentir bem em alguns momentos. Porque, de novo, é uma reaprendizagem e às vezes até questões interoceptivas, ou seja, de como eu vou me sentir com o alimento. Eu tô fazendo restrição há tanto tempo. Eu começo a comer mais. Sim, talvez tu vai sentir o teu estômago mais estufado. Sim, vai ter diferenças em questões de retenção de líquidos. E é importante a gente falar isso. Da mesma forma que... E eu acho que daí tu vai querer falar sobre isso, Boli. Que talvez a gente nunca fique realmente 100% satisfeito. E que talvez é uma questão de aceitação, não numa ótica de resignação, mas de abertura para que isso também possa ocorrer. Ótimo, ótimo. É super importante esse ponto colocado, assim. E ouvindo a Laura sobre emagrecimento, essa é uma temática super polêmica, né? Não sei vocês que trabalham também. E tu, Léo, principalmente, eu sei que a Laura tem certeza que as pessoas procuram ela com esse intuito. Mas muitas pessoas me procuram sabendo que eu trabalho com essa área para emagrecer também. Não, total. E aí, às vezes, é quase uma quebra de expectativas no sentido de que eu falo, não, mas a gente precisa entender por que a gente tá fazendo isso. Então, para mim, a grande chave aí, o problema não é emagrecer por si só, gente. A questão é a motivação por trás disso. E as pessoas não entendem isso, no geral, porque a questão até dos transtornos alimentares, de uma forma geral, a gente perguntou antes, um transtorno da alimentação, do comportamento alimentar, é a imagem corporal, e talvez seja tudo junto. A alimentação, a imagem corporal, mas a gente pode fazer uma pergunta a mais aí, de por que as pessoas querem estar no ideal de corpo? O que elas ganham estando no ideal de corpo? Qual é? Ou o que elas evitam tendo um ideal de corpo? Gente, se a gente pegar os transtornos alimentares, a grande maioria das pessoas trazem, Bolívar, eu tenho medo de ser rejeitado se eu não tiver aquele corpo. Ou eu quero ter aquele corpo para ser aceito. Porque eu quero ter que as pessoas gostem mais de mim. E, gente, essa é uma necessidade de todos nós. Todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser gostado, todo mundo quer ser amado. Só que aqui, esses pacientes, as pessoas utilizam muito a estratégia do corpo, de ter um ideal, para tentar buscar isso. Só que eu sempre digo para meus pacientes, tem duas problemáticas aí. A primeira delas é que, se eu sei que as pessoas estão comigo por causa do meu corpo, elas não estão comigo porque
por quem eu sou. É aquela velha questão, é o que que eu faço, as pessoas gostam de mim pelo que eu faço ou por quem eu sou. Perfeito. Então, reforça essa ideia de que talvez eu não tenha algo intrinsecamente legal para as pessoas. O valor vira o corpo. Exatamente. E junto com isso, essa busca pelo corpo pode trazer N nocividades, né? E N aspectos muito negativos em relação a isso. Então vai ter toda essa perspectiva dessa relação ruim com o corpo e desse receio de ganhar peso, de o que eu posso ganhar com isso. E a gente vai ter que olhar isso de uma forma mais ampla, né? De uma forma maior para conseguir entender quais dinâmicas estão ali associadas nessa busca, nessa motivação pelo corpo de uma forma geral. E até interessante quando tu traz isso, porque se a gente olhar para os dados de transtornos alimentares como um todo, a gente vai ver qual é a idade, quais são as idades que mais têm transtornos alimentares. Em geral, de 15 a 34 anos, 35 anos. O que em geral, assim, nessa faixa etária, óbvio que vai ter oscilações em diferentes estudos e vão mostrar resultados diferentes, mas se a gente fizer um compilado geral, vai ficar nessa idade mais da adolescência até a adultez ali, perto dos 40 anos. Vamos arredondar um pouquinho mais e dar um range um pouco maior. Em geral, é quando a gente está buscando parceiros e essa questão de busca muitas vezes fica associada à questão estética. E a gente não tem como negar que é um aspecto importante dentro desse processo. Mas eu ia falar o segundo ponto, e isso é importante, né? Eu falei, o primeiro ponto é a ideia de que se eu usar o corpo, eu sempre vou ter essa ideia de que as pessoas estão comigo pelo meu corpo. E o segundo aspecto, gente, é que todo mundo vai ser rejeitado. Uhum. Difícil ouvir isso, né? Mas todos nós vamos ser rejeitados, independente do corpo que eu tenho. Eu posso ter o corpo mais padrão, aquele corpo igual ao que eu vejo no ideal na rede social. Mas eu ainda, possivelmente, tenho a possibilidade e, muito possivelmente, serei rejeitado em muitos momentos. Então, é os pacientes entenderem que a estratégia de utilizar o corpo não vai garantir esse receio da rejeição. Não vai garantir que eles não sejam rejeitados. E é muito mais um trabalho de a gente aceitar essa possibilidade de até lidar com esse receio da rejeição, que todos nós passamos por isso, mas quantas coisas a gente perde na nossa vida por esse medo? Quantas coisas nos afastam do que é importante para nós pelo medo de experienciar essa rejeição? Quantas festas as pessoas deixam de ir porque eu não tenho roupa, porque eu tô parecendo gorda com isso? Quantos contextos de relações mesmo eu deixo de vivenciar? Então, é quase que um ciclo e um tiro no pé em algum grau, porque meu medo é ser rejeitado, mas eu não frequento lugares porque eu acho que as pessoas não vão me aceitar. Então, eu tô me afastando do que é importante para mim, da conexão dos meus valores, em prol de um medo de enfrentar uma sensação. Então, muito do trabalho psicológico, muitas vezes, vai ser ir nesse cerne de, bom, como que a gente lida com essa rejeição? Como que a gente lida com essa possibilidade inerente da gente ser rejeitado? Perfeito. E eu acho que tem um aspecto que se liga muito a isso que tu trouxeste perfeitamente, que é o aspecto do controle, né? O quanto a nossa relação com a comida, a nossa relação com o corpo e essa busca pelo corpo perfeito tá ligada a uma busca por um controle que muitas vezes é apenas uma ilusão, né? O ideal de um controle. Então, se a gente assume que esse corpo ideal significa aceitação, amor e sucesso, então eu preciso disso, eu vou fazer de tudo para atingir isso. Então a gente pensa, tantas coisas na minha vida que estão fora do meu controle, tantas coisas no universo que saem totalmente fora do meu controle. Ah, mas o meu corpo eu controlo. E para controlar o meu corpo, eu preciso controlar a minha alimentação. Então a minha alimentação eu vou controlar muito bem. E eu parto do princípio que se eu tenho a minha alimentação controlada, eu vou ter controle sobre o meu corpo e, consequentemente, eu vou ter controle sobre a minha vida. E aí vai estar tudo certo, né? Relacionamento, trabalho. Então, é uma ideia que a gente carrega de que se a gente conseguir manter essa alimentação, manter o força, foco e fé, manter a dieta, manter o treino, a gente vai conseguir ter controle da nossa vida. E desculpa te interromper, Laura, mas é muito bacana isso, porque uma crença muito comum de pacientes com TAs é: quando eu emagrecer, isso. Quando eu conseguir perder o peso, vou entrar na dança. Quando eu perder peso, vou viajar. Quando eu perder peso, vou ir buscar um companheiro, uma companheira. Mas, gente, o quanto eu tô me afastando do que é importante pra mim de novo durante esse processo. Por que eu preciso? E às vezes isso nunca acontece, mesmo quando às vezes as pessoas perdem peso ainda, não se sentem confortáveis pra isso. Então, é todo um ciclo que a gente precisa intervir e trabalhar aí. Mas eu lembro que tu fez uma pergunta, Léo, antes, que talvez a gente não tenha abarcado, né? Tá, tudo bem. Bom, é que daí a gente vai pensar em vários aspectos que a gente tá falando dessa questão do transtorno alimentar, né? E quando a gente pensa, não só a gente já falou, bom, da questão da cultura da dieta, da insatisfação corporal, a gente falou de redes sociais. Eu acho que quando a gente
transpõe isso e vai realmente pros transtornos alimentares, a gente está falando de uma coisa muito importante. Porque assim, não sei com vocês, mas qual é a mensagem que muitas vezes a gente recebe nas redes sociais? Ah, transtorno alimentar resolve ali rapidinho e tudo mais. Mas para quem trabalha com transtorno alimentar e para quem já vivenciou, seja por si mesmo ou com familiares, amigos, a gente vai saber que na verdade são transtornos muito complicados. Pra gente ter ideia, a anorexia, a mortalidade da anorexia ela é superior à depressão, bipolaridade e esquizofrenia. Quando a gente pensa que a gente tem um mês de prevenção a suicídio, o que a gente está falando? A gente está falando de depressão, na maior parte das vezes. Quanto que a gente olha para esses outros pacientes? E daí, a minha pergunta que vem para vocês, assim. É como vocês fazem o trabalho com essa população e como que isso aparece para vocês? Tipo, a apresentação dos transtornos mesmo para vocês e como é esse trabalho? Porque eu acho que a gente falou de uma visão muito, muito, muito importante, mas uma visão mais global, né? De como isso pode estar aparecendo, como isso pode estar se desenvolvendo. Mas como que isso aparece de fato na clínica? E além disso, como a gente trabalha com isso? Olha, como eu mencionei mais cedo, eu percebo que a maior parte do meu trabalho é um trabalho de prevenção, né? Que o paciente não chega com um transtorno alimentar, o paciente chega com um comer transtornado, com uma relação complicada com a comida, e aí eu penso, a primeira coisa que eu quero fazer é não atrapalhar, é não piorar isso, é não instigar, porque como a gente falou lá no início, existem os fatores desencadeantes dos transtornos alimentares, existem os fatores mantenedores, então eu penso muito nos fatores desencadeantes, eu digo, eu vou fazer de tudo para evitar um fator desencadeante aqui. E um dos fatores aqui, claro, tem os que não que fogem totalmente do nosso controle, mas pensando aqui num gatilho muito forte, que são dietas restritivas. Tem aquela frase clássica que todo mundo fala assim, nem toda dieta leva a um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar começa com uma dieta. Eu diria, né, quase todo transtorno alimentar começa com uma dieta. Entra do range de quase todas. Quase, vamos entrar no range, vamos colocar aqui uma margem. Mas então, assim, o que eu penso? Se muitas vezes existe esse histórico com restrição que leva o paciente a desenvolver um transtorno alimentar ou um comer transtornado, mas basicamente uma relação com a comida que traga prejuízos para a saúde física e mental do paciente, vamos tentar cortar, entre aspas, vou usar uma expressão, cortar o mal pela raiz. Então, assim, o que está levando a essa vontade de emagrecer a qualquer custo? O que está levando a essa alimentação que está desequilibrada, seja para menos ou para mais? E tentar entender até como a gente chegou até aqui. Então, assim, a primeira consulta é a consulta mais longa, porque tem um histórico que é feito por trás para entender, assim, toda a relação que a pessoa teve com a comida até então. Eu pergunto assim, da vida, da família, da primeira dieta, de como é que é a relação com os pais, como é que os pais têm a relação com o corpo ou comida, como é que isso chegou até ela, como é que ela lembra de receber comentários sobre a alimentação, sobre o corpo. E o que a gente vê é muito, muito variado, porque depende da experiência de cada um, mas infelizmente cada vez mais a gente vê as pessoas falando assim, me colocaram numa dieta pela primeira vez aos 10 anos. Aos 8, 9. Exatamente, tentei ser querida, tentei amenizar, mas assim, e meninas, no caso, hoje, mulheres adultas, mas que lembram de quando eram crianças, olhar para o corpo e dizer assim, minha coxa é muito grande, ou eu sou mais gorda que a minha irmã, então meu corpo é errado. Ou ainda, claro, ainda de maneira mais ativa, familiares que criticam o corpo, que criticam a alimentação e tentam fazer uma abordagem restritiva desde a infância. Então, quando o paciente chega e eu digo assim, olha, inicialmente eu acho que é importante desde o princípio que a gente não trabalhe com restrição, que a gente não faça uma dieta. Aí o paciente normalmente fala assim, não, mas eu fiz uma dieta lá que funcionou, eu fiz uma dieta X que funcionou super bem para mim. E aí eu digo assim, vamos tentar olhar para trás, olhar para todas esse histórico de dietas que tu já fizeste. Como é que elas se desenrolaram no longo prazo? Então, assim, enquanto tu estava fazendo, tu estava feliz? Por quanto tempo tu conseguiu fazer? O quanto tu conseguiu de resultado, mas por quanto tempo durou? Como é que ficou a tua relação com a comida depois? Como é que tá a tua relação com a comida hoje, em decorrência dessa dieta?
Porque é claro que quando eu digo assim que dietas não funcionam no longo prazo, porque a gente pode olhar estudos que mostram que no longo prazo, pessoas que fazem dieta restritiva com intenção de perda de peso acabam com mais peso do que as pessoas que não fazem dietas restritivas, especialmente por essa oscilação de alimentação que acabam levando ao excesso alimentar. E aí as pessoas costumam tentar corrigir e dizer, não, mas funciona assim, eu já fiz aquela dieta X ou Y que quando eu tinha tal idade, deu certo, eu perdi X quilos. E aí, normalmente, eu tento resgatar um pouco de, mas por quanto tempo tu manteve esse resultado e a que custo? Porque, normalmente, o tempo é curto e o custo é alto. E o custo tá aqui até hoje com a gente. E vamos começar, então, não fazendo dieta. E aí a gente faz um trabalho de desconstrução de todas aquelas crenças e julgamentos que a pessoa teve até então em relação ao que comer, ao quanto comer, para a pessoa reaprender a perceber o seu corpo e respeitar o seu corpo. Eu acho que isso é uma palavra muito importante, né? Respeitar que o corpo precisa de comida e que não é errado comer e que não é errado sentir fome e que, como tu falou mais cedo, né, das questões interoceptivas, a gente vai se reconectar com essa consciência interoceptiva de perceber o que o corpo precisa, em que momento, o que faz a gente se sentir bem. Porque até mais cedo tu falou das questões que as pessoas confundem em relação ao comer intuitivo. E o comer intuitivo leva muito em consideração o que faz a gente se sentir bem. Quais alimentos, em que quantidade, em que contexto, em que circunstância. Não é um comer tudo a qualquer hora, o tempo inteiro. É literalmente olhar para dentro e perceber como é que a minha alimentação pode me ajudar a fazer eu me sentir bem, fisicamente, mas também mentalmente. Acho que é muito legal tu dividir isso, né, Laura? Porque tu falou trabalha com comer intuitivo, eu trabalho muito com autocompaixão. E o pessoal também traz muito essas ideias, né? De que a autocompaixão, então se for me tratar com mais compaixão, então eu vou engordar 300 quilos, né? Porque eu não vou cuidar mais de nada, enfim. Mas quando a gente fala em autocompaixão, é muito cuidado. Cuidado consigo mesmo e entender a motivação. Em vez de uma motivação crítica de eu só vou ser aceito se eu tiver um corpo ideal, ou eu tenho que ter esse corpo para garantir que eu não vou ser rejeitado, talvez faça sentido para mim, por termos de saúde, por termos de mobilidade para algumas coisas, talvez eu perder um pouco de peso ou não, e é conseguir olhar para isso. Mas como que os pacientes chegam em sessão? Eu digo que todo mundo, eu nunca tive um paciente clínico que não tinha alguma questão com termos de imagem corporal, ou de práticas alimentares. E isso diz muito da cultura que a gente vive. Porque todos nós somos atravessados por essa cultura de restrição alimentar, de alimentos proibidos, de culpa, de vergonha em relação a determinados tipos de práticas alimentares. E eu digo ao mesmo tempo que transtornos alimentares, se não for o mais, é um dos transtornos mais difíceis de serem tratados na prática clínica. Até o que a gente tem de evidência dentro da literatura suporta um pouco esse teu comentário, né? Totalmente, porque a gente não tem nenhuma evidência tão consolidada assim para transtornos alimentares em termos de psicoterapia, infelizmente. Por que é tão difícil tratar transtornos alimentares? Porque a nossa luta é com a cultura. A gente está dizendo uma coisa para o paciente em sessão e ele está ouvindo de todo o resto dos amigos, da família, da mídia, um discurso completamente diferente. Então a gente está constantemente lutando indo contra a maré. A gente está indo contra uma correnteza. Por exemplo, se a gente vai tratar uma dependência química, uso de substâncias, você sabe socialmente que isso faz mal, enfim, não é como tratar a questão. E até, desculpa te interromper, mas quando tu fala do uso de substâncias, e às vezes a gente vai ver até informações e especializações, as aulas são dadas juntos, porque a gente vê o modelo de mudança, ele acaba sendo parecido, né? A pré-contemplação, contemplação e assim por diante, mas qual é a grande diferença? Tu consegue viver sem a substância. Na teoria, tu não precisa dela para sobreviver. Tu precisa te alimentar. Não existe opção. Perfeito, perfeito. Então, a gente precisa ter esse olhar para os transtornos alimentares, porque é uma luta muito grande com a cultura, com todo mundo te dizendo o contrário de talvez essas outras perspectivas que a gente vê juntos em consultório. E eu sempre digo para meus pacientes, assim, porque eles me trazem sofrimento. E um dos principais objetivos do início da psicoterapia é fazer eles perceberem o quanto que essas práticas, em relação à imagem corporal e alimentação, gera sofrimento para eles. Afasta eles de coisas que são importantes para eles. Isso é essencial, porque muitas vezes eles não percebem. E a partir do momento que a gente vê isso, que a gente consegue clarificar esse sofrimento, a gente pensa juntos, e eu também sou muito aberto com meus pacientes, de falar, olha, a gente
criar outras perspectivas, a gente trazer outra visão sobre isso, vai gerar sofrimento também. Porque tu vai voltar para os mesmos contextos e as pessoas vão te falar coisas, talvez tu possa até ganhar peso, tu possa ter outros discursos, não te preocupar tanto com algumas coisas, e isso vai te gerar sofrimento. Sair dessa bolha vai gerar sofrimento. A bolha da cultura da dieta também gera sofrimento. Qual sofrimento faz mais sentido para ti? Qual é o desconforto que tu tá disposto de enfrentar, né? Como que isso vai trazer resultados a mais longo prazo. E daí, quando tu fala isso, eu também me lembro, por exemplo, de pacientes meus que, por exemplo, ficaram com um episódio de depressão e emagreceram. Como tu tá lindo, como tu tá linda. Daí a pessoa emagrece e é um resultado, é um efeito de um transtorno psiquiátrico e é reforçado por isso, né? Tem um termo na literatura que se chama fat talk, fala sobre peso, né? Que traz muito essa ideia de comentários que a gente tende a fazer sobre o peso das pessoas, ou sobre o corpo, né? Tanto para bom quanto para mal. Inclusive, voltando para as redes sociais, é o que acontece muito. Nossos amigos postam aquelas fotos e diz, nossa, maravilhoso, não sei o quê, sem defeitos. Tudo bem que é uma fala positiva, é um elogio, mas a gente não sabe o impacto que aquilo pode ter na pessoa. A gente nunca sabe o impacto que vai ter quando a gente fala sobre corpo. Então a gente tem essa máxima, que a gente não deveria estar comentando sobre o corpo das pessoas, né? Eu concordo plenamente. Eu acho que até hoje nada de bom saiu de um comentário sobre o corpo de alguém, especialmente para quem tem uma relação complicada ou que pode ter uma relação complicada com a comida e com o corpo, porque a gente, primeiro, não sabe como a pessoa chegou naquele corpo, a que custo, e a gente também não sabe como esse comentário pode impactar, como tu falaste, a relação que essa pessoa vai ter com a comida e com o corpo, baseado naquele comentário. Porque imagina uma pessoa que posta uma foto sua, clássica, né, de biquíni na praia. Aí os comentários são linda, magra, poderosa, perfeita. Primeiro, a gente tá fazendo uma equivalência de que linda, perfeita, maravilhosa é a magreza e aquele corpo ali. Segundo, a pessoa pode desenvolver um medo muito grande de, se meu corpo não for sempre assim, eu não vou ser linda, maravilhosa, perfeita, exaltada pelos meus amigos, pessoas que eu amo e por quem eu quero ser aceita. Então, eu preciso manter isso a qualquer custo. E aí vem essa ideia de que, se eu preciso manter a qualquer custo, o nível de exigência com o corpo, com a alimentação, fica cada vez maior e a frustração aumenta muito. E então, sem contar, né, que a gente não sabe, como tu falaste, o que veio antes disso, como é que a pessoa chegou nesse peso. Se a pessoa teve alguma questão psicológica, algum transtorno, se a pessoa passou por alguma condição clínica que fez com que ela emagrecesse, ou às vezes, ao contrário, a pessoa ganha peso por uma questão muito positiva de melhora de saúde e as pessoas fazem um comentário como se isso fosse algo negativo. Hoje mesmo, tava almoçando na rua e eu ouvi um comentário de pessoas que eu não conheço, eu não faço ideia do contexto, tá? Então a gente pode interpretar isso de milhões de maneiras. Mas era uma pessoa perguntando pra outra, como é que tá a tua filha? E ela falou, ela tá super bem, pena que deu uma engordada. E, claro, podem ter muitas e muitas coisas por trás disso, mas olha que engraçado que como isso foi falado como um contraponto. Ela tá super bem, vírgula, mas pena que deu uma engordada. E talvez, né, a gente pode criar mil histórias, mas quem sabe talvez ela tenha uma engordada porque ela tá bem. Então, assim, quem sabe poder engordar um pouco, ter feito bem pra ela. A gente não faz ideia, né, não tem como a gente imaginar. Mas, como vocês estavam comentando, as pessoas se sentem no direito de comentar sobre o corpo dos outros, às vezes com a melhor das intenções. Tomara que escutem o podcast, esse pessoal. Não, né? E acho que até uma coisa que vai completamente alinhado com o que vocês dois estão falando é que as pessoas julgam. E a gente tem que ter uma clareza meio estoica até de que isso vai acontecer. E sim, eu estou olhando para a câmera para avisar você. As pessoas vão te julgar, como você está me julgando provavelmente. Isso faz parte e vão te julgar por causa do teu corpo. Mas a grande questão é como que tu tá te enxergando em relação a isso e quais são os objetivos pensando nesse maior bem-estar. E daí eu não falo nem nessa questão de saúde do tem doença, não tem doença, tem transtorno, não tem transtorno. Porque eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental e terapia do esquema. Então, principalmente no meu trabalho, eu vou entender que existem lados, né? Então, existem essas internalizações, essas mensagens que foram internalizadas de como tu deve ser. E se tu não for assim,
O que que isso significa? Que tu vai ser rejeitado, que tu não vai ser amado, e assim por diante. E o nosso trabalho, principalmente nessa abordagem, que também já tem algum grau de evidência científica importante nesse momento, a gente precisa combater essas mensagens. Porque como que essas mensagens elas estão te ajudando no teu objetivo e no teu bem-estar? E daí a gente vai ter alguma evidência dentro da literatura de como o contexto que a gente vive, ele vai estar relacionado com o desenvolvimento de mensagens que vão ter um conteúdo negativo no nosso humor e, consequentemente, no nosso estado de ser, no self mesmo, quando a gente pensa em self, na construção de self, como isso também vai ter esses resultados que podem ir para um transtorno alimentar, um transtorno de humor, um transtorno de ansiedade ou qualquer outra coisa nesse sentido. Eu acho importante vocês terem falado de julgamento. Talvez já tenha acontecido com vocês falando sobre essas temáticas que a gente está conversando hoje, de em aulas, em palestras, pessoas trazerem um julgamento até para nós, ou fazerem aquele pessoal que levanta a mão assim, faz uma pergunta, olha só, mas obesidade não é algo ruim? Tu tá defendendo, tu tá romantizando a obesidade? Ontem eu fui dar uma palestra numa universidade e vieram essa palestra, essa pergunta. Isso é apologia, então, à obesidade? Exato. E isso é muito importante, gente, porque muitas pessoas escutando esse discurso gera resistência, porque então esse pessoal aí tá dizendo que tudo bem. E, gente, o grande ponto é que a gente sabe que obesidade pela literatura acaba tendo associado a problemas cardiovasculares, a diabetes, enfim, existem associações. E se sugere, muita gente defensoras da cultura da dieta e toda essa perspectiva trazem. Não, mas a cultura da dieta ela está instaurada por saúde. Porque a gente sabe que existe essa série de quadros de saúde nocivos, né, de doenças associadas à obesidade, então a gente quer reduzir isso. Qual é o problema aí? A grande maioria dos estudos de prevalência, em termos de... E tem até um estudo que traz uma curva de crescimento de obesidade populacional. Demonstra... O que foi publicado no New England. Né? Exatamente. Demonstra que houve um aumento nos últimos anos, desde os anos 70 que eles pegam, que teve um aumento e cada vez aumentando mais. Eles deram uma projeção, análise estatística, que até 2048, a maior parte, mais 50% da população vai chegar na vida adulta obesa. E por que isso é importante, gente? Isso diz que a cultura da dieta está instaurada. Mas as pessoas não estão ficando mais magras. Pelo contrário, as pessoas estão aumentando o peso. Então, será que a cultura da dieta é uma estratégia efetiva para perder peso e, acima de tudo, para deixar as pessoas mais saudáveis, para promover saúde? E a gente daí precisa pensar, e eu acho que vocês vão concordar comigo, que quando a gente fala sobre todas essas questões, a gente está falando também de políticas de saúde pública. Porque a gente está falando... Óbvio, dentro de uma normalidade. E normalidade é um termo estatístico, ou seja, onde a maior parte da população fica. Sim, vão ter pessoas que vão ter obesidade de grau 2, por exemplo, ou até obesidades mais graves, assim, e vão estar com seus exames de sangue tudo certinho. Bom, mas se a gente olhar dentro da literatura, o que está dentro da normalidade é que isso não ocorre. A gente não está fazendo apologia para um lado ou para o outro, mas a gente está falando de dados científicos para a gente poder pensar. Porque senão, não é defender um lado e defender o outro, mas é defender um olhar diferente sobre uma cultura vigente que diz que se a gente não tem o corpo da pessoa que olha no espelho, qual a sua desculpa de hoje? Que tá tudo errado. Mesmo que tu não queira levar em consideração tudo isso que a gente está falando hoje, do impacto psicológico, social das pessoas disso, mas vamos adotar uma perspectiva pragmática. Totalmente assim, o que funciona? A cultura da dieta não tá funcionando. Se o ideal, o que as pessoas objetivam, quem tá escutando, que tá pensando, bom, eu acho que as pessoas têm que ter mais saúde, têm que emagrecer, esse discurso não funciona. Não funciona. A estratégia tá errada. Não funciona. E agregado a isso, a gente tem uma série de evidências que demonstra o impacto desse discurso nas pessoas. Gente, fazer dieta é um dos maiores preditores de transtornos alimentares e de obesidade na vida adulta. Quem falar sobre fazer dieta, né? A gente tem dados que apontam que tem 15 vezes mais chance de desenvolver um transtorno alimentar do que não fazer uma dieta restritiva na maior parte das vezes. E eu acho que esse é um ponto tão importante, né? Que parece uma frase muito generalista e apenas para gerar impacto, mas... Ó o corte aí. No fim das contas, dietas não funcionam. Para a grande maioria das pessoas. Vamos fazer aquele parênteses, né? Para a grande maioria das pessoas. E dietas, quando eu me refiro a dietas aqui, eu falo de dietas restritivas para perda de peso no longo prazo.
Porque no curto prazo, com certeza, a pessoa pode fazer uma estratégia X ou Y e ela vai reduzir peso na balança. Que peso é esse? E por quanto tempo a pessoa vai manter é outra história. E também o que vai gerar de repercussão dessa dieta, dessa estratégia na relação dela com a comida e na relação dela com o corpo também é um outro fator muito importante. Mas vamos olhar apenas para a parte numérica. Se a gente está tentando fazer um controle de peso na sociedade, se esse fosse o objetivo, e se esse é o objetivo que as pessoas estão se referindo, fazer dieta não tem se mostrado eficaz, eficiente, porque as dietas, elas têm um tempo de duração, as pessoas não conseguem manter as dietas por muito tempo e, consequentemente, não conseguem manter os resultados dessa dieta por muito tempo. E aí a gente tem muitas consequências negativas da pessoa ter feito essa dieta. Então a pessoa pode até dizer assim, não, mas é que eu só quero emagrecer pontualmente para um evento X ou Y, então vou só fazer uma dieta aqui rapidinho, depois eu volto a comer normal. Só que essa dieta, por si só, essa restrição energética, seja uma restrição calórica, seja uma restrição de grupos alimentares, seja uma restrição de horário de alimentação, o tipo de restrição que for, vai gerar impactos tanto na saúde física quanto na saúde mental. Ou seja, tanto na parte metabólica, na parte hormonal, na parte de percepção dos sinais de fome, de saciedade, vai gerar impacto também na saúde mental. Então, muitas pessoas acabam fazendo dieta porque querem melhorar essa autoestima, mas se a gente for olhar para a literatura, a gente vê que dietas têm a tendência a ser associadas com autoestima mais baixa e isolamento social. Então, assim, fazer dieta não tem funcionado, porque a pessoa faz por um certo período de tempo, depois ela não consegue manter o resultado, aí então é aquela máxima, a pessoa quer perder 5 quilos, faz uma dieta, perde 5, para a dieta, ganha 7. Tá, agora eu tenho que perder 7, então faz uma dieta, perde 7, para a dieta, ganha 10. Então fica sempre naquela bola de neve de engorda, emagrece, e essa oscilação de peso por si só é mais danosa à saúde do que um peso um pouquinho acima do que ela gostaria, mas que ela consegue manter. E daí entra até aquelas questões dos comportamentos que as pessoas acabam tendo para fazer manutenção ou redução de peso. Por exemplo, a gente vai ver hoje, acho que para vocês dois, como para mim, quantos pacientes de vocês vêm falar de Ozempic? E nada contra a medicação, ela tem sua indicação clínica clara, mas como pode existir um uso inadequado da medicação. E esse é um ponto também que a gente precisa levantar. Indicação clínica é diabetes originalmente, né? E off-label agora, acho que a Anvisa já autorizou para uso no auxílio de questões de emagrecimento, né? O tratamento de obesidade. Exato. Então, mas ainda assim tem um uso abusivo, que o pessoal tá realmente sem prescrição médica nenhuma. Mas é um acesso a um recorte da população, porque também é uma medicação extremamente cara ainda no Brasil, então é um recorte muito pequeno da população. E eu só queria fazer um adendo, porque a Laura falou, que eu achei muito interessante, a questão da autoestima. Que legal que trouxe esse termo, porque a gente fala muito sobre autoestima quando a gente fala em questões de imagem corporal. E a gente que trabalha com autocompaixão tem um certo receio com esse termo, com autoestima. Vamos saber. Porque autoestima, como é que fica a nossa autoestima quando a gente termina um relacionamento ou quando a gente toma um fora, por exemplo? A gente não diz autoestima tá no chão. A autoestima te abandona nos momentos que tu mais precisa dela. E a literatura sugere que a autoestima está altamente correlacionada com traços de narcisismo. Ou seja, pensem em pessoas com altos níveis de autoestima que vocês conheçam. Não são pessoas que às vezes até têm comportamentos um pouco hipercompensatórios, como a gente chama na terapia do esquema, ou que compensam às vezes, não, porque eu posso tudo, eu sou muito bom, enfim. Então, a gente pode começar a questionar um pouco essa ideia de autoestima quando a gente fala de corpo. Até porque a autoestima, essa ideia de, não, tu tem que se achar bonito o tempo inteiro. Gente, alguém consegue fazer isso? Será que alguém consegue acordar todo dia de manhã e se olhar no espelho e dizer, nossa, tô maravilhado com o que eu tô vendo? E será que se alguém faz isso, isso não é patológico em algum grau? E isso entra no que a gente estava falando antes. A insatisfação corporal, todos nós dividimos. Todos nós temos insatisfação corporal. Será que é esse o problema? Será que o problema é estarmos insatisfeitos com o corpo? O que a literatura e o que o meu mestrado está indicando é que talvez não. Tem um novo conceito que a gente está falando aí, que é investimento na aparência. E que talvez esse conceito fale muito mais dessa problemática. Investimento na aparência é um conceito que ele diz o quanto que minha imagem corporal me define como self, é importante na definição do Bolívar, da Laura e do Leonardo, e o quanto eu invisto em comportamentos para tentar aprimorar essa estética. Então, o problema talvez não é eu estar insatisfeito, porque insatisfeito todo mundo é.
mas só algumas pessoas vão para um campo mais patológico. Uhum. E talvez esse campo patológico que essas pessoas vão sejam explicadas por quanto isso é definitivo, o quanto eu estar insatisfeito é definitivo no meu autoconceito e o quanto eu invisto para melhorar isso, que muitas vezes são os transtornos alimentares. E daí entra aquela questão, né, da gente poder pensar, ok, também existe uma questão social, como a gente já falou bastante aqui, realmente de uma indústria bilionária que vai estar falando sobre essas questões. E eu acho que daí entra também na questão da gente poder dar 2 passos para trás, né, e entender qual é a construção dessa pessoa, de onde ela vem, o que que aconteceu na vida dessa pessoa que faz com que ela chegue nesse lugar que às vezes é no nosso consultório dessa maneira. Então, analisar o contexto é fundamental, mas analisar a história também. Porque se a gente avalia tudo num vácuo, é só um comportamento. É só uma alimentação. É só uma dieta cetogênica. Mas se a gente conseguir fazer uma análise mais ampla, a gente consegue fazer essa construção da pessoa. Que talvez eu vou advogar que não é talvez, mas que é fundamental para a gente fazer um trabalho que realmente seja eficiente. E não só eficiente, mas eficaz mesmo. Que traga realmente mudanças para a vida da pessoa. Não sei o que vocês acham sobre isso. Perfeito, perfeito. E assim, né, eu acho que a nossa conversa traz muitos pontos de que a gente falou sobre transtornos alimentares hoje, né, mas a grande impacto dos transtornos alimentares são uma parcela da população. Os níveis de prevalência variam de estudo para estudo, mas não são muito altos assim em termos gerais. Estão aumentando, mas não é. Tem outros transtornos que acabam sendo mais prevalentes. Mas todo mundo tem sintomas de TAs. Uhum. E se a gente pensar numa lógica de espectro nos transtornos mentais de uma forma geral, todo mundo tem algum grau desse espectro. Uma questão dimensional mesmo, né? E todo mundo, a grande maioria das pessoas já se preocupou com peso, já se preocupou com aparência, já talvez tenha comportamentos compensatórios. Lembrando que comportamentos compensatórios não são só aquelas práticas clássicas da bulimia, mas também exercício físico pode ser considerado compensatório, uso de chás pode ser considerado comportamento Redução compensatório. no outro dia da alimentação. O jejum O clássico. jejum intermitente, Fasting. que é um tema super polêmico atualmente, que enfim, talvez daria um outro podcast aqui pra Se gente. vocês quiserem outro podcast, vocês já sabem qual é o esquema. Comentem aqui embaixo que eu chamo os dois. Mas, em suma, pessoal, a gente é impactado por isso. Assim, todos nós somos impactados com isso. Então, acho que tanto para nutrição quanto para psicologia, a gente vai ter que olhar isso para os nossos pacientes. Muito mais a nutrição, porque os pacientes já trazem isso, mas a gente da psicologia, infelizmente, nos cursos de graduação em psicologia e até, às vezes até de pós, a gente não vê muito essa área de imagem corporal e transtornos alimentares. Mas eu dou supervisão para outros psicólogos e para estagiários formandos em psicologia e sempre digo, gente, avaliem a questão de relação com o corpo. Isso é tão importante quanto qualquer outra demanda. E é aquilo, minha alimentação tá boa. O que é boa? Vamos avaliar. Isso é uma das técnicas mais importantes dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é definição de termos. Boa. Boa, o que isso quer dizer? Quantas vezes tu te alimenta? Como é essa alimentação? Mas tu é psicólogo, tu não vai passar um planejamento alimentar. Não, mas se a gente consegue ver incongruências importantes, a gente pode fazer o que eu acho que a gente já vai entrar aqui na nossa discussão, esse trabalho multidisciplinar de poder fazer um encaminhamento por um profissional da nutrição que vai poder realmente nos ajudar nisso. Muito bem falado, inclusive, que legal que tu trouxe mais cedo aquela questão da autoestima. Eu sinto que eu aprendi uma coisa aqui que eu não sabia e eu fiquei realmente fascinada em ouvir tu falar. Mas trazendo para essa questão agora da prática clínica mesmo, eu sinto que aquela primeira consulta que eu mencionei mais cedo, que é uma parte que eu pego muito da história do paciente, para quem é nutri, e eu não sei como é que vocês fazem na prática de vocês, mas vários profissionais de saúde têm aquela primeira parte, assim, de anamnese, que vai pegar todo o histórico, né? E eu montei a minha anamnese já há muito tempo, mas ela tá sempre se moldando, ela tá sempre se atualizando. E eu sinto que tem uma primeira parte onde eu falo especialmente de alimentação, para entender a rotina da pessoa, a alimentação da pessoa, porque não adianta perguntar para a pessoa como é a tua alimentação, porque já vem com muito julgamento essa pergunta da própria pessoa, e já vem com, às vezes, muita culpa, muito receio, muita vergonha de falar. Então, tem várias maneiras que a gente pode formular essas perguntas para fazer com que a pessoa nos conte, compartilhe com a gente como é que de fato é a alimentação dela, sem
sem que venha com o julgamento dela já Uhum. embutido, mas também tem a parte da questão corporal, de como a pessoa se sente, por que que ela quer um corpo diferente, se ela quer, qual é o modelo de corpo que ela acha que é ideal e por quê, onde é que ela ouviu isso, de onde é que isso vem, e como tu falaste mais cedo da alimentação boa, né, tem uma pergunta na minha anamnese que é o que uma alimentação saudável significa para você. Uhum. E essa pergunta, eu sempre falo, Definição de termos perfeita, assim, o terapeuta cognitivo comportamental fica assim, ó, é isso que a gente quer. e esse é um momento tão importante, porque às vezes ela traz ali as crenças dela, ela traz já aquelas palavras que a gente falou mais cedo, né? Aquele linguajar da alimentação. É não comer porcaria. É só comer comida limpa. Então, assim, tem tantas coisas que a gente pode já tentar captar, tentar entender. Porque todo o nosso trabalho, pelo menos eu sinto que o meu maior trabalho é tentar entender aquele paciente. Por que que ela tem aquela relação com a comida? Por que que ela come o que ela come e como ela come? E por que que ela chegou até mim? Então, assim, é tentar entender um pouco da história da vida daquela pessoa para tentar ajudar ela a viver melhor com isso, né? E ter uma alimentação que seja condizente com a vida dela. Perfeito. E daí, quando a gente pensa realmente no tratamento, né, de transtornos alimentares, como o Bolívar muito bem pontuou, a gente tem evidências da literatura que elas vão flutuar bastante, mas a gente tem evidências complicadas. O que eu quero dizer com isso? O grau de pacientes que realmente melhoram de transtornos alimentares graves não é o número que a gente almejaria. A gente consegue ver ali índices, por exemplo, para anorexia, que vai mais ou menos 50%, com bulimia de 50% a 70%, mas muitos pacientes acabam recaindo. A gente precisa pensar em outros modelos de tratamento, a gente precisa de mais pesquisa, isso é fundamental. Mas uma coisa é clara, e a gente tem muita evidência que suporta isso, que o tratamento para transtornos alimentares precisa de um trabalho multidisciplinar. Não existe o trabalho com transtornos alimentares sem o trabalho multidisciplinar, com profissionais de nutrição, médicos, psiquiatras, psicólogos, para a gente conseguir realmente fazer esse trabalho. Como é que é na prática de vocês? Eu acho muito importante essa perspectiva, porque, de fato, o padrão ouro é esse, né, gente? Quando a gente fala em transtornos alimentares, qual é a equipe mínima, né? Seria um psicólogo, um psiquiatra e um nutricionista ou uma nutricionista. Aí, em mundos muito ideais, a gente falaria também do educador físico, de uma fisioterapeuta, para trabalhar até questões de distorção da imagem corporal. Um adendo muito importante que eu sempre falo ao dizer sobre isso, assim. Profissionais dessas áreas especializados Que no tenham tratamento perícia, de né? transtornos alimentares. Por que que eu digo isso, gente? Muitos pacientes já chegaram buscaram terapia comigo e num agravamento de sintomas após terem ido num profissional. E daí eu falo tanto da nutrição quanto de psicólogos. De às vezes o paciente ter a ideia de que ele estava querendo se relacionar e a psicóloga sugeriu que ele emagrecesse. E dentre N coisas que a gente pode ver de práticas realmente muito nocivas. Então, quando a gente buscar esses profissionais, a gente precisa formar essa rede que sejam profissionais que têm essa formação, têm essa especialidade nessas áreas. Porque existem práticas muito nocivas cometidas e perpetuadas por profissionais. Hoje em dia se fala, por exemplo, da gordofobia médica. Teve um caso recente, no ano passado, de uma paciente, uma mulher que frequentou um médico e foi várias vezes que ela estava com uma dor na região dos seios e ele dizia que ela tinha que emagrecer, que sempre ela ia... Foi em diferentes médicos e ela dizia que tinha que emagrecer e depois de um tempo ela descobriu que ela estava com câncer de mama. Só que eles não investigavam porque ela precisava emagrecer. Então, quantos profissionais, e dentre várias práticas, né, gente, profissionais da medicina, enfim, que às vezes, e de qualquer área, que acabam receitando até práticas não muito saudáveis, então isso é muito importante. Essa é uma das grandes questões do estigma do peso, né? Quando a gente, até vocês mencionaram mais cedo aquele termo, né, da romantização da obesidade, e quando a gente fala de estigma do peso, a gente está falando desse julgamento e um preconceito baseado unicamente no peso da pessoa, e aqui direcionado a uma pessoa, seja obesa ou apenas com um peso maior do que o que as pessoas acham que ela deveria ter. E uma das grandes questões é o quanto, na verdade, esse estigma do peso, esse julgamento, esse preconceito afasta as pessoas de cuidados com a saúde. Seja a procura de um profissional de saúde, seja a procura de hábitos pessoais.
que seriam cuidados com a saúde. Então, assim, o quanto uma pessoa não frequenta uma academia porque ela se sente julgada, porque ela se sente num ambiente que é muito intimidador. O quanto a pessoa não vai no médico porque sente que tô com dor aqui no meu pulso, mas vão dizer que eu vou ter que emagrecer, então eu não vou lá mais de novo. O quanto as pessoas deixam de frequentar eventos sociais, ambientes sociais, porque se sentem julgadas. Então, o quanto isso prejudica a saúde mental das pessoas. Então, não é uma questão de romantizar a obesidade, é uma questão de entender o quanto esse preconceito com o peso das pessoas pode gerar, inclusive, um afastamento da busca por saúde. Perfeito, e daí a gente fala dessa questão de perícia clínica, ou seja, de a gente ter a nossa expertise e a gente conseguir realmente ter um trabalho específico de aprendizagem para a gente poder trabalhar com essa população. Mas talvez venha uma pergunta, né, de é lindo falar isso, mas quantos por cento da população realmente tem acesso a isso? Bom, aí a gente está falando de um problema bem maior e um problema que realmente ocorre com muitas pessoas. Mas aí a gente tem que tentar utilizar dentro dos recursos que a gente tem de saúde pública também. Porque, bom, a gente vai ter CAPS. A gente vai ter, por exemplo, que vão poder falar com psicólogo, psiquiatra. Sei lá, a melhor forma possível. A gente sabe como o sistema de saúde público ele é inflado, não consegue dar conta de tudo. Não, talvez não fosse a melhor forma. Mas a gente vai ter que utilizar das formas que a gente consegue. Às vezes o paciente vai conseguir fazer o acompanhamento nutricional, mas daí o acompanhamento psicológico vai ser no serviço de saúde. Bom, talvez aí seja papel desse nutricionista, dessa nutricionista fazer esse contato, do psicólogo conseguir fazer esse contato. Então, de novo, a gente também às vezes faz o que a gente pode. Mas é importante a gente entender o que seria esse padrão máximo e a gente pensar também como que a gente pode deixar isso mais atingível para outras pessoas. Isso é muito legal, né, Léo? Porque, assim, a gente sempre fala em consultório individual, né? Tanto na nutrição quanto na psicologia, a gente fala muito da psicoterapia, que é aquele setting 1 a 1, que realmente, a parcela da população que tem acesso a isso é extremamente baixa. E por isso que a gente, vendendo um pouquinho meu doutorado aqui, gente, por isso que a gente vai começar a pensar em intervenções que atinjam, que sejam grupais, porque tudo que a gente está falando nesse podcast hoje é um conhecimento que, por exemplo, já está nas escolas. Imagina um adolescente talvez escutando um pouquinho do que a gente conversou hoje, quebrando um pouco a perspectiva que eles tanto escutam ou veem em mídias. Então, é importante que a gente, como profissionais, chegue em alguns lugares, né? Ocupe não só o setting clínico, mas também chegue em espaços mais amplos, né? Com mais pessoas. Mas cabe ressaltar também que, apesar disso, o Brasil, eu sempre gosto de falar, o Ambulim, do Hospital de Clínicas de São Paulo, é uma referência mundial e é o maior da América Latina, ambulatório e grupo e termos de pesquisa de tratamentos nos alimentares, né, gente? Então, a gente tem o centro, fica em São Paulo, né? Mas até mesmo aqui em Porto Alegre, a gente grava em Porto Alegre, para quem não sabe, não percebeu o nosso sotaque, que é quase imperceptível, mas a gente também vai ter no Hospital de Clínicas o grupo que vai trabalhar com isso. Tem até alas específicas de internação, caso necessário, no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Perfeito. Então, cabe ressaltar esses lugares, mas que a gente sempre busca esse atendimento especializado, né? E profissionais que trabalhem com isso, porque eu acho que o oposto ocorre também. A pessoa tá com problemas de alimentação, a gente falou que ela acaba nos buscando, às vezes querendo emagrecer, só que a gente vai dizer, eu não trabalho com isso. Mas, ao contrário, também acontece, de às vezes a pessoa tá com algum problema, ela vai procurar um profissional que trabalha com isso, e que talvez vai trazer demandas que podem ser mais nocivas para a saúde. Então, busquem muito profissionais que saibam que tem uma especialização nessas áreas e tragam esses discursos, né? E volta para aquilo, a gente tem muita informação, tem muita desinformação, mas a gente fazer essa análise crítica dessa informação é o que pode fazer a grande diferença para cada um de nós. E a gente já está indo mais ou menos para o final do nosso podcast, não sei para vocês, mas para mim voou a conversa. Eu queria perguntar assim para vocês, e daí sintam a vontade para dizer se vocês querem responder ou não. Como que é para vocês, ou como que foi para vocês a relação com a imagem corporal para vocês? Olha, foi bem forte e impactante na minha vida, não é à toa que eu escolhi essa área para trabalhar. Demorei, mas cheguei nessa área. E eu consigo lembrar de que essa foi uma questão para mim desde muito cedo. Ouvir comentários sobre o meu corpo, mesmo quando eu tinha um corpo, eu vou usar aquele termo, né? Eu tinha um corpo normal de criança, mas eu via que
magreza já era algo enaltecido. Então eu ouvia comentários da família de como magreza é bonito, que o bonito é ser magro. Qualquer pessoa que engordava já recebia um chamado, já recebia um pitaco. E então, né, era uma coisa assim importante, né, que eu ficava atenta. Sem contar que, e aí assim, né, super me abrindo aqui, eu não me importo de falar essas coisas, mas eu perdi minha mãe bem cedo e eu não tenho muitas lembranças ativas dela. E as pessoas gostavam de falar como ela era uma pessoa que cuidava da alimentação, seguida por ela fazia muita dieta. Então pensa, na minha cabeça, aquela figura da minha mãe que eu não conhecia, mas que era falada de uma maneira tão enaltecida pelos outros, ela cuidava da alimentação e ela fazia dieta. Então eu também queria que as pessoas, eu queria fazer isso também para ser parecida com ela. E então isso com certeza moldou a minha relação com a comida e com o corpo. E depois, na adolescência, a comparação com um grupo de amigas clássico, assim. Eu, de maneira alguma, era acima do peso, mas eu tinha amigas que eram naturalmente do biotipo mais magrinho. Então, na minha cabeça, eu era errada, né? O meu corpo era errado. Eu tinha vergonha de ir na praia com elas, eu tinha vergonha de fazer atividade em grupo com elas, porque eu me sentia completamente fora dos padrões. Eu sentia como se meu corpo fosse incorreto, fosse errado. E assim eu fui desenvolvendo uma relação conturbada com a comida, de querer fazer dieta desde muito cedo. E ver pessoas próximas de mim fazendo dieta e passando essa informação de como se isso fosse comer bem, né? Eu acho que isso é uma questão importante da gente pensar, né? Por que fazer dieta é significado de comer bem, de se cuidar? E aí, na faculdade, na graduação de nutrição, eu percebi o quanto esse ambiente também estava reforçando muito esses meus comportamentos, porque eu estava imersa no mundo de calorias, de nutrientes, de peso. E sabe aquela época que deu um boom de low carb, jejum intermitente? Foi bem na minha graduação, pelo menos para mim, né? Quando isso chegou até mim. E eu fui tomada pela crença de que essa era a maneira correta de se alimentar. E não havia ninguém que tirasse da minha cabeça. Então eu comecei a desenvolver um medo por carboidratos que foi assim surreal. E eu percebi o quanto o meu meio reforçava isso. Então, assim, tinham conversas com amigas, com pessoas do meio, que falavam assim, meu Deus, eu comi uma banana hoje. Ah, mas tá tudo bem porque foi só meia banana. Nossa, eu comi um pouco de arroz, não deveria. Ah, é muito carboidrato. Eu percebi o quanto isso estava sendo cada vez mais frequente para mim. E eu, pelo outro lado, comecei a perceber que eu estava cada vez mais insatisfeita com o meu corpo. E essa insatisfação fazia com que eu estava sempre oscilando entre dois períodos. Ou eu estava fazendo uma dieta super restritiva, assim, que eu nunca chamei de dieta, né? Era um estilo de vida, Era o lifestyle. um lifestyle. Eu estava apenas me cuidando. Eu só achava que estava apenas me cuidando. Mas era uma alimentação muito restritiva e eu acho que o mais forte aqui era muito inflexível. Talvez buscando um pouco daquele controle que eu falei mais cedo, né? De em contraste com as coisas da minha vida que eu não controlei. Essa eu tentei controlar. Mas eu acho que essa questão do inflexível impactou muito a minha vida, porque impactou a minha vida social. Eu recusava convites para sair. Eu era aquela amiga difícil que, vamos sair para jantar. Ai, tá, mas onde é que tu pode comer, sabe? Então, eu percebi o quanto isso me afetou socialmente e afetou muito a maneira que eu me olhava, eu me enxergava, eu me julgava e eu pensava que, né, todo o meu valor estava em manter aquele corpo perfeito, e para isso a alimentação precisava ser perfeita. Então, a partir disso, quando eu percebi que isso estava totalmente não só distorcido, mas o quanto isso estava sendo prejudicial para mim, foi aí que eu busquei ajuda. Eu já fazia terapia por muitos anos, mas me voltei para isso, mas também comecei a estudar o comportamento alimentar. E antes de poder trabalhar com qualquer coisa relacionada a isso, a gente tem que se resolver antes, a gente tem que trabalhar e tratar a nossa relação com a comida e com o corpo, né? Importante falar isso. Até porque quando a gente pensa em cuidar de pessoas, a gente tem que sair de um lugar de cuidado, né? Então a gente também tem que ter esse olhar para nós, pra gente poder dar isso pros outros. E a tua resposta, Bolha? É muito legal, porque direto as pessoas me perguntam, né? Tá, um homem trabalhando com questões de transtornos alimentares e essas perguntas sempre surgem. E eu cresci naquela família que a gente fala popularmente, né? Que tem muita tendência a engordar.
A gente sempre teve uma alimentação super balanceada em termos, mas minha família tem essa tendência, uma família predominantemente composta por mulheres. Então eu cresci muito numa lógica de ver toda a minha família em dietas restritivas e dietas da sopa, dieta do não sei o que, história de... Eu lembro de muito pequeno aquelas revistas que tinha muito voltada para o público feminino, com aquelas de pé, perca 7 quilos, e aquilo tinha muito na minha casa. Então eu cresci muito vendo esse contexto e, obviamente, como vocês falaram, tive também as minhas questões em relação, principalmente na adolescência, de ser uma preocupação muito grande, de sofrer algum tipo de exclusão. E hoje em dia eu vejo o quanto que a gente não se exclui também um pouco em relação a isso, pelo receio do julgamento. Acho que a gente está num papel de compreender um pouco isso, assim. Então, meu contato com isso foi muito de entender essa dor, né? De entender não só a minha dor, mas o quanto eu cresci vendo pessoas sofrendo muito por isso. E claro, por ter uma família muito composta por mulheres, há uma pressão estética clara por gênero feminino, então cresci realmente vendo e práticas que talvez se assemelhariam muito a transtornos alimentares nesse crescimento, assim. Então, entendendo essa dor foi algo que foi me pegando. E eu comecei a trabalhar com terapia focada na compaixão também, que é a abordagem, uma das abordagens que eu sigo hoje em dia, além da terapia do esquema e da TCC. E conversa muito, né, gente? Porque a gente pensar em tudo que a gente está falando, né? Eu sei que o comer intuitivo traz também perspectivas de compaixão, o mindful eating também traz um pouquinho essa perspectiva. E a gente pensar em uma relação mais saudável, uma relação de gentileza, de cuidado consigo, vai totalmente contra o que a gente sabe dessa autocrítica severa, dessa postura de rigidez das dietas restritivas, essa postura de ser muito carrasco com a gente. Então é um tratamento, um caminho, essa abordagem que a gente está vendo muito e, de novo, que eu estou fazendo no meu doutorado agora uma intervenção baseada em compaixão para essas demandas alimentares e de imagem corporal. Perfeito. Gente, se vocês tivessem que resumir ou deixar uma mensagem para quem está escutando aqui a nossa conversa de hoje, o que vocês falariam? Olha, eu diria para parar e refletir um pouco sobre como é que tá a tua relação com a comida hoje, o que tu pensa, o que tu acredita em relação à tua alimentação. E se essa é uma reflexão que acaba em crítica, está dizendo que a tua alimentação tá errada, tá ruim, deveria ser melhor, tentar entender por quê, da onde vem esse pensamento, por que será que tu acha isso? E como é que será que a gente pode transformar essa crítica, esse julgamento, simplesmente numa curiosidade de tentar entender melhor a tua relação com a comida, a tua relação com o corpo, e para que essa curiosidade gere mais autoconhecimento sobre, beleza, essa é a minha relação com a comida, essa é a maneira que eu como, esses são os motivos pelos quais eu costumo comer, eu percebo minhas dificuldades maiores nessa área, naquele momento, como é que a partir disso a gente pode tentar encontrar uma maneira de se alimentar que nos traga bem-estar, mas que também nos promova saúde mental, além da saúde física, que nos ajude a fazer com que a gente se sinta bem, não só da maneira mais literal, mas também faz com que a gente consiga aproveitar as partes afetivas e sociais da alimentação, curtir o que a alimentação tem também de nos promover prazer, promover encontros, promover histórias, né? Eu sempre gosto de dizer, né, que nutrição não é só nutrientes. Nutrição é feita para pessoas. E pessoas têm histórias. Então, para a gente honrar a nossa história e também para a gente construir uma história cada vez mais feliz, como é que a gente pode fazer com que a nossa alimentação honre e respeite a nossa história? Acho que super bem colocado, assim, né, gente? Eu acho que, em suma, tudo que a gente conversou hoje, a gente está nesse contexto inserido, né? E todos nós estamos atravessados por essa cultura da dieta, essa série de problemáticas que a gente pode ver aí. E a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, muito cuidado para a gente não reproduzir essas falas, para a gente quais comportamentos que a gente está tendo, quais atitudes que a gente está tendo que reforçam isso. Eu falei um pouquinho antes sobre autoestima, e essa ideia de autoestima, muitas vezes, ela nos faz, falando do corpo, dessa ideia de, não, eu tenho que me amar, eu tenho que me achar muito bom, eu tenho que gostar do que eu tô vendo. Só que isso pode ser o que a gente chama de positividade tóxica, muitas vezes, né? Dessa pressão muito alta para isso. Então, é super importante que a gente possa desenvolver, e daí, vendendo meu peixe, a autocompaixão, né? E deixar essa mensagem que a gente pode ser mais gentil
tanto com o nosso corpo quanto com a nossa alimentação. A gente tem um cuidado maior em relação a isso, porque essa crítica, essa postura mais carrasca de restrição, isso muitas vezes pode ser mais nocivo. Então é a gente olhar que a gente conseguir tratar nossa alimentação, nosso corpo de uma forma mais gentil, não vai nos levar para uma ruína, para uma coisa horrível, e sim vai fazer com que a gente tenha uma vida mais aliançada com o que é importante pra gente e para onde a gente quer ir. Perfeito. Pessoal, Posso fazer, por favor. antes de tu encerrar, só uma recomendação, na verdade, 2 recomendações de livros para quem está ouvindo, que inclusive acho que cai muito bem com as tuas recomendações, que quando a gente falou de cultura da dieta durante esse podcast inteiro, para quem quer entender melhor o que é a cultura da dieta, como ela se manifesta pra gente, tem esse livro que se chama A Cultura da Dieta é Tóxica, da nutricionista Ana Carolina Orsini. Recomendo muito, uma leitura muito fácil e deliciosa, e também para tanto leigos, pessoas que estão sofrendo com transtornos alimentares, pais, familiares, amigos de pessoas com transtornos alimentares, mas também pessoas que estão começando a estudar. Tem esse livro aqui, Como Lidar com os Transtornos Alimentares, guia prático para familiares e pacientes, que eu acho que dá um bom geralzão de o que são, como se manifestam e como a gente pode não atrapalhar. Perfeito. E a minha última pergunta que eu sempre faço para todos os meus entrevistados, Boli, tu já fez, mas tu vou perguntar de novo. Laura, se a Laura, criança adolescente, estivesse escutando esse podcast agora, estivesse vendo no YouTube, o que tu falaria para ela? Tu tava achando que não ia ter nada psicoterapêutico no meio disso aqui. Eu acho que eu vou pegar a tua palavra, Boli. Eu diria para eu ter mais autocompaixão com a Laura, porque eu tentei tanto ter controle sobre várias coisas da minha vida, e eu acho que eu deveria ter tido um pouco mais de autocompaixão. Eu gostaria muito que a Laura criança, a Laura adolescente tivesse mais autocompaixão, consigo não se cobrasse tanto, e não também focasse tanto na aprovação externa, na validação externa. Eu diria para a Laura criança, adolescente, aproveitar os momentos pelo que eles são e não ficar sempre pensando onde é que mais eu deveria estar, o que mais eu deveria estar fazendo, porque os momentos são agora. Eu acho que quando a gente fala até de alimentação, a gente tem que entender o quanto que esses momentos são valiosos e preciosos. Então eu diria para Laura criança, para Laura adolescente, ter mais autocompaixão, se cobrar menos e buscar menos validação e aprovação externa. E tu, Boli, o que tu falaria pro Boli criança adolescente, principalmente no que tange esse aspecto de alimentação, né? Porque alimentação, forma de imagem corporal e tudo mais. Eu diria que, como todos nós dividimos, sempre a alimentação e o corpo foi uma estratégia para busca de alguma coisa, né? E muitas vezes é uma busca de aprovação, de validação, de conexão. Então eu diria para ele que ele merece ser amado pelo que ele é, que ele tem pontos muito positivos, que não dizem respeito sobre o corpo dele, sobre nada estético ou alimentar. E sim que, bom, é uma criança, pensando num lado mais criança maravilhosa, enfim, que tem que aproveitar, brincar e usufruir do que ela quiser, sem essas preocupações, né? Que ela seja mais leve, que consiga viver, curtir. Comer é muito bom, né, gente? Eu gosto muito. Eu adoro. Amém. Que ela consiga aproveitar isso, né? Perfeito. Boli, Laura, queria agradecer de novo vocês por terem participado aqui do podcast. Pessoal, se vocês gostaram e querem eles aqui de novo pra gente falar sobre ainda mais temas relacionados a isso, comentem aqui embaixo, comentem, me chamem no DM, no Instagram e tudo mais, que a gente chama eles de novo. Laura, muito obrigado. Boli, muito obrigado. E antes da gente encerrar, só falem pro pessoal onde eles podem encontrar vocês, se eles quiserem seguir vocês em rede social, para poder realmente acompanhar o trabalho de vocês. Bom, eu tô nas redes sociais, em praticamente todas, com @nutri.laurahofmeister. Lá no YouTube tem meu canal, onde tem vídeos mais longos, onde eu entro mais em detalhes em relação a isso. E para quem quer entender mais sobre o comer intuitivo, eu tenho o Clube do Comer Intuitivo, onde eu ensino sobre todos os conceitos e princípios do comer intuitivo, as fases do comer intuitivo, mas também como colocar isso em prática com um grupo de apoio bem legal de todo mundo que está em busca dessa relação mais tranquila com a comida e com o corpo. Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço o Léo pelo convite, a Laura pela participação. A gente não se conhecia, mas que prazer participar dessa conversa, que a gente acaba trabalhando tudo da mesma forma. E quem quiser acompanhar um pouquinho meu trabalho, eu tô mais no Instagram, Psico Bolívar Filho, então vocês podem me achar lá, mandem perguntas, dúvidas, enfim, que vai ser um prazer trocar com vocês sobre isso. Gente, muito obrigado.
Foi um baita prazer. E a gente se vê num próximo Lendo Mentes. Até mais.